você que acha que sabe algo de cartório, hoje a sua casa vai cair. E meu tempo, eu tenho porque eu tenho IA. Eu vou te dizer que a IA não vai acabar com o emprego em si ou não vai demitir ninguém. Agora vai ser demitido que não aprender IA. Ninguém quer passar o processo. E aí as pessoas acham que a IA, ela não quer passar o processo com a IA, ela só quer resolver o problema. Seu nome? Rodrigo Tessas. O que você faz? Sou juiz, programador e engenheiro de prompts. Que problema você resolve? Resolvo problemas tanto de julgar, como também problemas de automações e uso de inteligência artificial. E como você resolve esse problema? Automatizando e otimizando a vida das pessoas. No Casal Notarial, vamos desmistificar pra quem sabe tudo e pra quem quer começar. Esse podcast é pra você se ligar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast, vocês já sabem, tem a missão de desmistificar o cartório. E o que é isso? Desmistificar, simplificando, deixar o cartório mais legal, mais suave, mais simples e menos burocrático. Menos burocrático não depende da gente. Não depende da gente, mas a simplicidade, o bom humor, eficiência, né? a Porque eficiência. a gente vai ver que hoje vai revolucionar. Hoje vocês vão se surpreender. Eu estava ansioso, eu não sou nem ansioso. Mentira, eu sou sim. E esse podcast é pra quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. Olá, humanos. Muito prazer. Eu me chamo Notaria. Fui criada pelo Casal Notarial para ajudá-los na missão de desmistificar o cartório. Estarei sempre por aqui a partir de hoje. Pegando o gancho da frase, pra você que acha que sabe algo de cartório, hoje a sua casa vai cair, meu irmão. Você, tabelião, que não quer, tá parado no seu tempo, hoje a casa vai cair. Porque eu, que sou um cara que aprecio, gosto, assim, vivo tecnologia, assim, desde moleque, né, quando era possível, né, o que tinha, né, eu me surpreendi quando nosso querido Arthur esteve aqui e me falou sobre algo que iremos debater. Mas calma, né, sem ansiedade. Aí a gente falou sobre algo, né? Isso. Aí a gente vai a fundo no algo. A gente gosta né? de se aprofundar. Eu não gosto de saber pela metade, a gente quer saber tudo. E para quem achava que o e-notariado foi assim a revolução do cartório, sabe nada, inocente. Esquece. E assim, o choque de realidade foi saber o quão atrasado nós aqui da capital, do estado do Rio de Janeiro, estamos. Não é isso? Estamos ficando para trás. Pois O é. pessoal está anos-luz na nossa frente. E você que fica aí, e assim, esse é um caso que a gente vai contar aqui. Temos uma assessoria que nos ajuda no podcast, que é do Ceará, de Fortaleza. Os caras estão voando em podcast. Então, querido, se você fica aí achando que o Nordeste é só aquele lugar lindo de praia que a gente adora aí, que a água é quentinha, você está por fora do que está acontecendo no Brasil. Mas, sem mais delongas aqui, não é isso? Vamos apresentar o nosso convidado. Você não vai fazer piada. Não. Não vai. De quê? Você sabe o que eu ia falar. Não sei. Eu só faço um monte de piada, por isso que o pessoal fala mal da gente, fala bem. Mas, antes de apresentar o nosso convidado, a gente sempre tem um presente aqui, né? Então, a gente queria agradecer muito. Agradecer o tempo. Seu tempo, sua disponibilidade, seu carinho de vir até aqui, compartilhar seu conhecimento com a gente. Então, é uma forma da gente agradecer. Opa, muito obrigado. Aliás, eu queria ganhar muito tempo isso aqui, porque
eu tenho assistido vocês, e aí eu tenho visto vocês darem essa bolsinha. Eu fico me pensando o que é que tem dentro. Eu vou abrir depois com calma, quando eu chegar lá no hotel. E meu tempo, eu tenho porque eu tenho IA. Então já estou dando a dica aqui para vocês, porque eu estou aqui presente. Agradeço aí ao Casal Notarial, ao meu amigo Cristiano, a Ana, tá, por esse convite maravilhoso. Poxa, a gente né, de estar aqui, vindo lá do meu querido Nordeste, do meu Maranhão. Tá? Pois é. Meu Maranhão aí que é muito abençoado. Eu tenho muita vontade de conhecer. Tá? E é muito lindo. Muito lindo, maravilhoso também. Eu e minha esposa adoramos o Rio, né? Ela até viria comigo, mas por uma questão profissional dela também não pôde vir essa viagem comigo. Mas nós adoramos, nós vemos quase todo ano, a gente vem pra cá. Mas, de fato, é muito especial essa viagem. Primeiro que eu vim a trabalho, eu estou aqui... Tá um tempo aqui, né? Tô desde domingo. Eu tô aqui trabalhando em um cartório do Rio de Janeiro, né? Justamente fazendo uma consultoria, alavancando lá com velocidade, utilizando IA, né? Fazendo uma escalabilidade lá. E também reservei esse dia especial para estar com vocês. Poxa, eu te agradeço muito. Para nós, assim, é uma honra, é um privilégio. Você vai contar, você não é só programador de IA, você é outra coisa, né? E assim, do fundo do coração, quando o Arthur falou sobre você, eu fiquei muito interessado porque, como eu disse, eu sou um apaixonado por tecnologia e eu acho que a tecnologia ela ajuda muito a facilitar a vida do homem. Tem pessoas que têm medo, a gente vai falar sobre isso também, eu acho uma besteira, né? A gente está vivendo um momento muito legal da história. E eu estou muito feliz de estar vivendo esse momento, porque, quem sabe, nos livros de história, a própria IA não vai contar esse momento que a gente está vivendo, não é isso? Sim. Na verdade, a gente está vivendo um momento de transição, né? Já passamos por vários momentos de transições. Se vamos pegar aqui, vou esquecer um pouquinho o cartório, vamos para o Poder Judiciário. Sim. Tá? A gente passou da fase, da época que éramos do manuscrito, fomos para a datilografia, fomos para o computador, né? Processos físicos ainda, aí entramos no mundo digital, processos digitais, né? E agora estamos vivendo a transição do processo ali com o uso da inteligência artificial. E tudo isso, como você falou, assusta. Para se ter ideia, Cristiano, a primeira sentença datilografada no Brasil, ela foi anulada pelo Tribunal de Corte, porque entenderam ali que não foi o juiz que fez. Foi uma máquina. Foi uma máquina. Realmente foi uma máquina. Tu avalias aí esse mundo que a gente está vivendo, né? Aí com inteligência artificial. E sempre que vem um novo, veio agora o processo judicial eletrônico, botaram lá os processos, tiraram do papel e colocaram na nuvem, colocaram agora dentro do computador. Também assustou. Sim. Né? Sim. Então, tudo que é novo assusta. Todavia, pergunte para as pessoas se querem voltar para o papel. Ou se querem voltar para a máquina de datilografia, ou se querem voltar para fazer à mão. A mesma coisa no cartório. Quem quer... Hoje teve um cartório, muito papel, muito gasto. Eu vejo lá pessoas imprimindo para corrigir no olho. Com um lapisinho riscando... E mesmo assim, ainda errando, porque cansa, a vista cansa. Cansa. Quem quer isso? Né? Então, assim, tecnologia vem para isso. Sim. Para nos ajudar a avançar cada vez mais. Então, assim, a gente gostaria de saber quem é Rodrigo Terças. Né? A gente tem um princípio aqui no nosso podcast, que não é por falta de respeito, mas é para tornar ele o mais sempre possível. Aqui a gente não usa nenhum título, doutor, desembargador. Por que a gente faz isso, Rodrigo? Porque a gente quer aproximar muito as pessoas do nosso trabalho, né? Que inclui o seu também, que o seu inclui mais esferas ainda. Então a gente, quando você veio até de terno, falou, pô, eu poderia ter vindo de camisa, de malha. Por quê? Porque você, além de ser um programador, ser um juiz de direito, cara, ser um ser humano. Você tem febre, você tem filho, você tem esposa, você paga boleto, né? Você tem suas responsabilidades, você tem que declarar imposto de renda. Então, todos que passam por aqui, independente do cargo ou do título, são seres humanos. Então, a gente trata de uma forma muito natural, pelo nome, com todo respeito, não é falta de respeito nenhuma. Se vier alguém aqui que fala, não, cara, o que me chama de doutor. Tudo bem, então, esse programa não é para você. Porque é uma forma de tirar essa barreira
das pessoas com a função. Isso. E o preconceito, sabe? Na verdade, eu vou te falar, para mim até eu exijo que não me chame de doutor, né? Eu acho que existem os momentos, os ritos, que aí sim, claro. né? Exato. E aí Isso. existe um momento Pertinente, ritual, é isso naquele aí. momento ali que se está na atividade, Sim. né? Fora isso, não. Muito pelo contrário. Peraí, parou. 30 segundinhos aqui. Se você gosta do nosso perfil, se você gosta do nosso conteúdo, a Ana tem um recado muito legal pra você. Gente, é muito fácil. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. E se você estiver na plataforma do Spotify, não esquece de dar as 5 estrelinhas aqui pra gente. Volta pro Pelo episódio. contrário. Eu vim de terno mesmo porque eu não sabia nem como é que eu viria, né? Até te mandei uma mensagem, fiquei com vergonha, apaguei. Apagou, Eu tô até com uma foto como é que eu tava com a roupa antes de botar o terno aí no Não, caminho. sem problema nenhum. Mas, veja só, eu acho que, como você falou, todos nós aqui somos iguais em qualquer momento e até mesmo na minha atividade somos iguais. Sim. Tá, agora, claro, no exercício da Claro. função eu estou representando o Estado. Há uma hierarquia. Assim como você está representando o Estado quando está trabalhando como tabelião e tal, então cada um na sua esfera de trabalho, tá? Tirando isso, sou o Rodrigo, sou filho de um maranhense com uma acriana, né? Nossa. Descendente de português, sou naturalizado português. Mesmo? Minha mãe é portuguesa também, que descendente de legal. português. E filho de uma branca com negro, a gente é misturado lá em casa, Que é o né? no- que é o nosso muito país, legal, é o nosso país. Então, assim, tem uma raiz muito legal. Vem de uma família muito humilde, muito pobre. Minha mãe não, era uma família um pouco mais abastada, mas meu pai era muito humilde, muito pobre. E na época que tinha aqueles preconceitos, o pai e tal. Então, mamãe teve que sair de casa, ela me teve muito nova, e papai teve que lutar para poder me cuidar de mim, porque mamãe ficou grávida muito nova, com 16 anos, e acabou me criando. Eu fui o primeiro nós somos 3 irmãos. E daí começou toda essa fase de estudo, porque sempre que eles botavam pra gente que a solução pra gente era estudar e conseguir vencer. O papai não tem nem o 2º grau, mas formou a mamãe, que a mamãe não tinha se formado ainda, me formou e formou meus 2 irmãos. Mamãe é pedagoga, hoje aposentada, eu sou juiz de direito, meu irmão do meio é neurocirurgião e o caçula é juiz de trabalho. Então, ou seja, é para dizer que isso não é exceção cristianiana, isso é regra para quem estuda. Que Tá? legal. Então, é regra para quem estuda. Que legal. Então, a gente vê dessa história. Até uma vez eu fiz de uma entrevista, tá na Globo, eu acho, na Maria Praga, de entregador de pão a magistrado. Né? Então, eu entregava pão junto com meu irmão do meio. E aí a gente conseguiu vencer e chegou lá na frente. Mas tirando essa parte da história, que é a parte que eu trago comigo, porque ela me tornou mais humano, né? Pô, que legal. E como minha parte técnica, antes de ser magistrado, eu trabalhei, eu estudei, sou formado em programação e trabalhei com TI, né, por um certo tempo, até quando eu tive o prazer de adentrar, a passar no curso de Direito e tal. Então, eu logo que passei como servidor, tá? Para o Poder Judiciário. Eu sempre fui do Poder Judiciário, eu completo 26 anos de Poder Judiciário, apesar da minha cara de novinho. Quantos anos você tem? Eu tenho 45. Nós 45. somos contemporâneos, eu tenho 47. Então, eu comecei ali carimbando papel, eu passei por todos os cargos do judiciário, fui agente administrativo, fui oficial de justiça, fui analista, Pô, que legal. né, até chegar a magistrado. Eu completo esse ano 16 anos de magistratura. E aí eu fui agraciado há 3 anos atrás, chamado pelo presidente do tribunal, ele soube que eu era programador e ele precisava dar uma alavancada no nosso setor de TI. E ele perguntou se eu queria aceitar o desafio de elevar o tribunal ali a uma categoria ouro, que é o do selo ouro de qualidade do Conselho Nacional de Justiça, e eu tinha 4 meses para isso. Aí ele perguntou, você quer aceitar? Ele está na rabeira da prata, do bronze. Não, eu vou. Agora, do jeito, você tem que dar do jeito que eu posso suporte, fazer, né? Se eu seguro as pontas. Aí ele, não, venha. Fui, em 4 meses, a gente foi a ouro, conseguimos o ouro, e o setor que a gente está lá, que é a TI, a gente foi considerado diamante pelo CNJ. Hoje, o nosso setor, esse ano, novamente, nós fomos ouro pelo Conselho Nacional de Justiça, e o nosso setor, hoje, a TI do Tribunal de Justiça do Maranhão, é considerado excelência
pelo CNJ. Então, sou programador e sou juiz, e hoje eu tenho, assim, a gratidão de poder exercer as duas profissões que eu amo, que é ser programador e juiz, né? Que legal. Cara, assim, é muito bom você falar isso. Emocionante. Eu só queria pontuar isso, porque é muito importante. Porque o nosso país é um país, assim, totalmente miscigenado, é um país continental, né? E o que eu falei do Nordeste é uma verdade. As pessoas acham que o Nordeste só tem praia bonita, lugares belos, água de coco boa. E assim, ouvir você falar isso aí é muito bom. Porque você mostra que o Nordeste é muito mais do que isso só, tá? Você vem com toda a tecnologia, assim, para mim, que é sensacional. Você está falando do tribunal, que eu nem sabia que vocês, né, tinha esse... Eu nem sabia que o tribunal dava esse selo de excelência para os tribunais do país, Conselho Nacional de Justiça. E assim como eu falo do pessoal que nos ajuda também com a consultoria de podcast, que é do Ceará. Então, assim, tá na hora de começar a parar com essa palhaçada, né, até brincadeira de mau gosto, e ver que o país, assim, tem muita gente boa nesse país, pessoas inteligentes. Você acabou de falar, você tem um irmão que é neurocirurgião ainda, cara. E assim, cara, você fica aí sentado, fazendo nada da vida, falando mal dos outros na internet. Cara, e para estudar, você pode ter os seus 40 anos, 50, você pode começar agora. A vida não é longa. A hora é agora. Sim, sim. O melhor tempo é agora. Então eu só queria pontuar isso aí antes de a gente continuar, porque eu acho que vale a pena. Porque quando você falou para mim no telefone, falou, cara, a gente tá voando aqui. Eu falei, caraca, meu irmão, um choque de realidade. Porque a gente mora na grande capital, que é o Rio de Janeiro, que é amarrotado, tem seus problemas, você sabe o problema que a gente tem aqui, em relação a São Paulo, em relação a Curitiba, mas fala muito do Sul, né? Sul e Sudeste. E você vem com essa novidade do Nordeste. E o pessoal de Fortaleza tinha me surpreendido com tudo que eles fazem lá. Então, assim, eu só venho a corroborar o que eu já achava. Não, pode corroborar. Na verdade, o Maranhão e alguns estados aí do Nordeste, nós somos referência nacional, tratando de sistema processual judicial eletrônico, né? Nós integramos o Comitê Nacional desse tipo de processo. E a outra paixão, a IA, né? Eu sou engenheiro de prompts também, né? Então eu gosto muito do tema, sou muito adepto a automações. O Tribunal de Justiça do Maranhão, né? Ele é conhecido nacionalmente justamente por inserir no sistema processual eletrônico automações e inteligência artificial. Tanto que nós não só utilizamos, como nós também criamos. E nós fomos premiados, um robô da minha autoria lá, com meus técnicos, nós fomos premiados internacionalmente na Expo Jude USA, que aconteceu ano passado, com o nosso robô Niri, que ele faz gerenciamento de 4 inteligências artificiais, primeiro lugar nos Estados Unidos, com esse robô, que ele é muito legal, lá do Maranhão. Eu tô aqui no telefone aqui com 5 estados querendo ele, né? Já me pediram aí, porque eu fiz uma apresentação agora na semana retrasada. Tá num desses congressos aí de demanda predatória, e ele combate demandas predatórias, né? Ou seja, abuso de litigância, né? Sim. Então é bem legal. Então, assim, para você ver que a gente está bem na ponta, né? Tratando de inteligência artificial e automações, que é o uso de RPAs, são robôs de automações. É sempre bom diferenciar. Sim, tá? Porque é uma inteligência artificial e que é um RPA. Tá? O pessoal fala muito, o que faz um, o que faz outro? O RPA, você treina para uma determinada atividade. Ele faz ações ali que vão... É como se fosse um robozinho trabalhando, fazendo atividade 24 horas por dia, sem parar e muito, muito rápido. Tá? Já a inteligência artificial, ele vai simular uma ação humana. Tá? Simula mesmo. Aí tem um poder... pode ser uma classificação, uma análise, um poder decisório. Tá? Um exemplo clássico. Agora, para entrar no seu prédio, eu tive que cadastrar minha face. Aquilo é uma IA, né? Aquilo é uma IA. Imagina se fosse um porteiro humano ali ter que gravar o rosto de todo mundo. Né? Hoje não. Eu posso sair daqui a voltar 10 anos, ele vai reconhecer minha face e eu vou entrar no seu prédio. Entendeu? Ali é uma IA que faz um reconhecimento facial. Tá? Então, ele decide se eu entro ou não entro no seu prédio. Porque as pessoas se atentam muito para IA aqui. Não, IA, ChatGPT não. Tem várias IAs. Inclusive, eu aprendi isso lá isso eu não sabia no curso. Não só o porteiro eletrônico, mas tem outras IAs aí, né? Na verdade, existem vários tipos de IAs e categorias. Quando a gente fala de ChatGPT, Cloud, Gemini, né? Copilot, o DeepSeek, Grok 3, que é da XAI, né? A gente está falando de IAs generativas.
tá? E existem outros tipos de IAs, né, que são formadas com uma outra estrutura, que ela não tem esse caráter de generativo, como, por exemplo, essa situação, Sim. né, do porteiro, tá? Porque ele é estabelecido um treinamento para determinada situação. Ele não tem uma autoaprendizagem, né? Sim. Então, essa é a diferença. Entendi. E o que você gosta mais de ser? Não, é bom pontuar essas diferenças, porque assim, eu só aprendi depois que eu vi o curso, né? Mas... só para detalhar, né? Vocês são meus alunos. Né? Ainda só aluno aqui do Rodrigo. E assim, não, é um curso bem legal, a gente anuncia ele no nosso perfil, e a gente tem recebido, assim, os feedbacks bem positivos, assim, as pessoas gostam, as pessoas ficam interessadas. O que acontece é o seguinte, é aquilo que a gente está conversando aqui no offline aqui. A pessoa é ansiosa. Aí, como ela tem o poder de adiantar lá, aí ela dá um salto, perdeu aqui a metade do caminho e chega lá na frente, querido, você não vai entender nada. Aí a gente volta lá para o processo inicial em todas as áreas. Ninguém quer passar o processo. Isso. Pois é. Né? A pessoa quer entrar hoje no cartório, ela não quer ser auxiliar do cartório, escrevente, substituto, não quer. Ela já quer entrar lá em cima. Você falou que foi? Você passou o processo. No tribunal. Eu passei o processo. Eu ele passou o comecei como processo. despachante, não era nem do cartório ainda. Isso. Para aprender sobre documentação e tal. E como você, eu também sou bacharel em música. Eu tenho outra área que está me ajudando aqui com o casal notarial. E aí as pessoas acham que a IA, ela não quer passar o processo com a IA. Ela só quer resolver o problema. Quer ser substituído. Quando o Arthur... Quer ser e não quer ser. Porque tem medo de perder o emprego, mas delega toda a sua vida para ela. É isso aí. Quando o Arthur esteve aqui, e ele falou que no cartório dele, a escritura ele fazia em 30 segundos, eu fiquei aqui olhando com cara de paspalho para ele. Eu falei assim, mas peraí, como? E quando isso aí foi pro ar, cara, a gente botou no nosso perfil, foi uma segunda-feira. Pra você ter ideia, a nossa retenção, o nosso engajamento, ele é muito alto. Sábado, domingo, sexta-feira, normal. Se você pegar lá a tabela do Instagram, é o horário. Cara, isso era uma segunda-feira, 6 horas da manhã. O nosso Instagram explodiu, assim. E aí começou aquele monte de mensagem, e com essas mensagens, as preocupações. Que eu vou te fazer. A IA vai acabar com o emprego? Eu acho que vai, de alguns. Não. Eu vou te dizer que a IA não vai acabar com o emprego em si ou não vai demitir ninguém. Agora vai ser demitido que não aprender IA. Perfeito. Então a gente corrobora do mesmo entendimento. Inclusive eu estive conversando hoje, porque sempre que eu venho a fazer alguma consultoria, eu sempre dou aula. Você deve ter respondido essa pergunta mil vezes. E eu passo isso para eles, que despertem, que a IA não está isso, não é só para aquele trabalho em si, mas para a vida toda da pessoa. Eu uso IA para tudo. Eu vejo gente perdendo tempo para fazer uma postagem no Instagram. Gasta ali 40 minutos errando e digitando. Eu faço isso em 5 segundos. Sem escrever nada, só ditando. Né? Então, assim, coisas cotidianas, você perde tempo. No somatório do dia, seu dia foi embora. Né? Então, a gente está vivendo um mundo de transição, que nós falamos agora. E eu tenho falado muito com o Felipe Dão, nos nossos congressos, nossas aulas, que esse mundo de transição é o ano 2025 2026. Quem não aprender IA vai perder mercado. Se for, tá certo? A pessoa física pode perder colocação. Aí até brinco. Tá, um servidor vai perder o emprego? Não, mas vai perder a função. Vai perder a função gratificada. Porque vai vir alguém mais rápido que ele, vão preferir por isso. Um escrevente vai perder o cargo lá, a função gratificada dele. Tá? Ou algum outro funcionário vai perder. E o cartório? Vai perder gente. No sentido de que, claro, existem aquelas atribuições que são suas. Sim. Tá? Não tem como. Mas existem aquelas que são concorrentes. É verdade. Tá? E naquelas que são concorrentes, você vai perder os seus clientes. Porque, veja só, eu sou seu cliente, Ana. Tá? Aí eu vejo que você está me entregando uma ata notarial em 3 dias. Eu vou lá no cartório que o teu marido está me entregando em 1 hora. Tchau, Ana. Eu não volto mais em você. E se eu tiver uma carteira de clientes comigo, eu vou levar toda para lá. Agora imagina, eu sou uma instituição financeira, Cristiano. E eu tenho um determinado tipo de escritura, determinado ata notarial, que eu tenho aqui, tá certo? Uma quantidade enorme que está só esperando escolher onde eu vou enviar essa quantidade. Aí eu vou no seu cartório, você está me entregando com 2 dias.
Aí agora a Ana fez meu curso de IA e tá agora me entregando com todo o cuidado do mundo. Ela faz isso em 10 minutos, mas ela revisa e tal, bota para assinar, ela me entrega. Olha, lhe entrego tudo em 1 hora. Sabe o que acontece? Aquilo que eu tenho represado lá, 500, eu mando tudo para o cartório dela. Por quê? Eu tenho a garantia que eu vou receber aquelas 500 na mesma semana. Agora tu imagina, vamos botar por baixo, uma atazinha dessa aí de R$ 1.500, 500 numa lapada toda uma semana. É verdade. Nós estamos falando de escalabilidade. A Isso melhor aí, boa. palavra, a É melhor isso. palavra que se pode atribuir com o uso da inteligência artificial é escalabilidade. É você escalar tanto o seu trabalho, é escalar o seu tempo, é escalar o seu faturamento, tá certo? Sem gastar mais nada, sem precisar contratar, sem precisar você despender mais alguma coisa. E você ainda diminui seus custos. Sim. Né? Entendeu? Sim. Então, é isso que vai acontecer. Então, aqueles que não se enquadrarem vão perder. Eu já vejo, por exemplo, em alguns locais que começa uma migração, tá? Porque os clientes começam a perceber que determinado cartório está muito mais veloz que outro. E assim, a gente sabe aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, eu já percebi, para que em janeiro agora grudou em mim, não tá me largando. Eu já vim aqui há 5 vezes. Olha, eu tô fazendo consultorias, não é só no Rio, já tô com Rio, Salvador, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, Piauí, Maranhão, claro, meu Maranhão. E tem uma fila de 15 cartórios abertos. Tá? Então, assim, o Brasil todo. Tá? Agora, aqui no Rio de Janeiro tem uma peculiaridade, né? Que eu percebo muito, assim, essa... O Rio não é para amadores. Aqui, meu amigo, eu moro aqui, eu nasci aqui, até hoje eu não entendo. Eu vejo uma concorrência assim, mas eu já percebo que quem não entrar nessa onda aí vai morrer afogado. Ela vai passar por cima, tá? E eu já percebo a migração acontecendo, tá? Hoje mesmo... Eu saí hoje de 2 cartórios, eu pude perceber a migração acontecer. Tudo bem, são vários fatores que levam à celeridade ou à perfeição. Mas vejam só, esse fator a mais, que talvez seja a sua expertise humana, Sim. é o seu plus. Claro. Não, ok, é seu plus. Agora, se tu não tiver IA e o outro tem IA, ele vem e passa por cima do teu plus. Passa. Agora, se você quiser se manter, tu tem que ter IA e quiser se superar, é a IA com o seu plus. É claro, é um certo. trabalho diferenciado. É um trabalho que vai chamar a atenção. Agora, se você se garantir só no seu plus... Ah, vai não tem perder. como não. Não tem vai. como, porque, assim, no dia que o corte do Arthur foi pro ar, que eu até esqueci o título, depois eu até vejo, use o prompt, eu falo alguma coisa que eu escrevi. Eu cheguei no cartório e assim, as pessoas, pô, cara, que isso, cara? Eu falei, que isso que é? O negócio que você botou lá, isso vai acabar com a gente. Eu falei, contigo vai, comigo não. Ué, você já tá profetizando na sua vida que vai acabar com você, então vai mesmo. Porque assim, olha o que acontece que eu vejo muito lá acontecer. E deve acontecer em outros lugares. A pessoa recebe a documentação. Eu não entendo isso. Imprime. Depois escaneia de novo. Isso. Hã? Não, tudo. Parece que eu tô falando aqui. Você descendente de português, né? Coisa do português. Parece que é piada de português que eu tô falando aqui. O cara recebe a documentação no WhatsApp, no e-mail, imprime. Aí depois ele tem que escanear. Senão, pra que imprimiu? E vai piorar. Vou piorar a situação. Depois que ele imprimiu, ele escaneou, ele vai imprimir de novo. É verdade. Porque ele vai conferir. Eu vi isso acontecer. Eu cheguei em cartório que eu vi assim, situações que o cara quer que as coisas saiam bem legal. Então ele tem a pessoa que vai minutar o ato, ele tem 3 revisores. 3 revisores. Revisa 1, revisa 2, revisa 3 para poder ser assinado. Olha só a burocracia. Para começar, a IA não erra português. Isso aí. Tu já elimina qualquer... Se tu quiser botar em qualquer língua, japonês, chinês, ele vai fazer tudo pra ti. Então, ela não vai errar. Um erro que a maior quantidade de erros que existe nos atos notariais, erro de português, erro de concatenação, erro de vírgula e tal. Já elimina, já acordou essa parte, já não tem mais. Tá? Segundo,
Erro de digitação de números, de documentos. Isso acontece muito. O erro material que diz, né? É o erro material. Então, ela vai eliminar aquilo ali, tá? Então, você já teria uma segurança. Teve um cartório que o tabelião me pediu, Rodrigo, você pode fazer um assistente para mim conferir o ato do meus escreventes? Eu falei, mas por quê? Não, porque vem muito errado. Mas por quê? Vamos pensar juntos? Para que você vai querer conferir se ele pode já vir tudo certo? Pois é, vai tendo 2 trabalhos, né? É verdade. Entendeu? Então, vamos agitar a ponta. E é isso que é o diferencial nessas consultorias que eu faço. Porque, veja só, eu sou magistrado. A segurança jurídica você já trabalhei sabe. também trabalhando com cartórios. Então, assim, correcionando cartórios. Então, assim, tem esse know-how. Mas algo que eu não dispenso é a imersão no cartório. Para mim justamente entender ali, naquele cartório ali, onde é que está o gargalo, onde está o problema, né? Qual o entendimento e a personalização daquele tabelião, tá? Porque tudo isso é influenciável e aí os assistentes saem personalizados para aquele cartório. Aquilo para mim eu não abro mão de jeito nenhum, por isso que fico na fila. Porque se for para fazer por fazer, eu consigo fazer para todo mundo. Mas isso não importa para mim, não interessa, tá? Sim. É como se fosse, por exemplo, eu tenho um assessor físico, gente, no meu gabinete. Mas eu tenho 68 assessores virtuais. Cara, isso é muito legal. Eu fico viajando, porque eu faço muita coisa nossa aqui, que você vai ver quando você vê o seu episódio, com o auxílio de uma IA. Isso. Eu sou bacharel em música, em arranjo, eu compunha tudo na mão. Eu tô compondo cada coisa assim, e minha filha fala, pai, quem fez isso? Eu falei, fui eu. Mas você fez... tenta fazer, mas eu sei fazer. Eu tenho a técnica, Isso. você tem a técnica de fazer. É diferente de quem não tem. Isso. Aí vai fazer, só que no máximo eu vou errar a música, o outro lá, desculpa da palavra, vai fazer uma, né? Mas aí, só voltando aqui nessa personalização, aí muitos colegas meus pedem, Rodrigo, me dá seus assistentes. Não adianta, né? Aí eu falo pra ele, como é que eu vou lhe dar? Não, não é isso. Se eu lhe der meu assistente, você vai deixar de ser o juiz tal para ser o juiz Rodrigo. O Luiz Rodrigo. Porque minha cabeça tá lá dentro. Entendeu? Então, assim, essa personalização é o diferencial. Isso tá? é muito legal. É isso muito é que legal. vocês explicam isso aí no curso. Entendeu? Assim, Isso muito... está muito bem explicado Tá no curso. muito bem. E eu posso falar, porque assim, o Cristiano já usava, já entendia, já tinha esse conhecimento. Tem uma afinidade com tecnologia, né? Isso. Pra mim, e aí eu vou falar do curso mesmo. Pra mim, que não entendia, pra começar lá do básico, entender até como é que funciona uma IA. Né? Porque é muito fácil a gente falar, IA, sei, chat GPT. Pô, não é isso. Não é. E aí não é. o curso vai te ensinando. Hoje, eu corri para fazer o curso, porque eu falei, gente, senão eu vou para essa entrevista, eu vou ficar viajando, não vou entender nada. Então, assim, hoje eu tenho plena consciência de que com a parte do curso que eu já fiz, eu consigo pelo menos entender o que você está falando. Isso. E isso é importante. Porque as pessoas já querem sair programando uma IA. Isso. Elas não querem saber como é que funciona. E então, aí o curso vem lá de E aí trás. acontecem os problemas, né? Sim. Como, por exemplo, a gente vê muito aí na televisão ou no Instagram agora, principalmente no Instagram, né? Petições com jurisprudências inventadas, né? Ou então, Verdade. você vai pegar ali atos notariais com documentos inventados. Sim, que não existe. Então, aí começam, né, aquela velha história. A IA alucina. Alucina. O Felipe Vocês já ouviram usa falar? Muito essa Alucinação. expressão. Sabe que a minha única discordância com o Felipe, nós somos muito... é essa daí, que ele gosta de falar. Não, a IA alucina. Aí eu falo pra ele, não é a IA que alucina. É você que não sabe, né? Você que é o alucinado. Você que é alucinado. Tá, claro. O alucinado é o usuário. O alucinado é o usuário que não sabe perguntar pra IA. Sim. A IA, ela tá ali pra te devolver a resposta. Então, por exemplo, se você coloca ali um prompt simples. Faça uma petição, tá? E coloque jurisprudência. Ela vai procurar jurisprudência. Se ela não encontrar, ela cria. Ela quer resolver o seu problema. Agora, se você faça uma petição, só coloque jurisprudência devidamente publicada em órgão oficial. É outro prompt. É, uma simples palavra, né? Que vai mudar toda a história. Mesma coisa em cartório. Não crie ou não simule dados que você não enxergue nos documentos. Mas Se isso aí. você deixar fechado, aberto, sai tudo em engenharia de prompt, tá? Então,
é necessário que quando você vai fazer um assistente para um cartório, você balize esse cartório, esse assistente, proteja. É toda uma engenharia por trás, porque, veja só, a gente trabalha com segurança jurídica. O trabalho notarial, o trabalho de cartório registral é um trabalho que traz segurança jurídica. Tá? Então é preciso que a gente trate esses assistentes também com muita segurança. Protegendo também, né, os dados sensíveis por conta da LGPD. É isso aí. Né? Porque ou seja, vai parar num servidor lá da Indonésia. por exemplo, o pessoal vai jogar lá no DeepSeek da vida. Imagina, vai parar onde isso? Não, porque o DeepSeek, veja só, o DeepSeek, a própria regulamentação dele, ele já fala que ele vai utilizar seus dados para treinamento externo. Se ele já está dizendo que vai utilizar, você não pode colocar dado lá. Principalmente se não for seu. Pois é. Né? Agora mesmo, o Conselho Nacional de Justiça, tá? Ele regulamentou o uso de inteligência artificial para o Poder Judiciário. Agora, preste atenção, se regulamentou para o Judiciário, provavelmente a regulamentação do cartório será a mesma nossa. Sim, com certeza. Pronto. Então já pode utilizar e aplicar para vocês. Então, o Poder Judiciário já autorizou, os juízes e tribunais e servidores a usar IA, desde que cumpra determinados requisitos. Quais requisitos seriam esses? Tá? Primeiro, o que nós chamamos de letramento digital, que é aprender IA. Não é aprender a usar, é aprender IA, o que você está fazendo. Saber o que é minha IA, saber como é que ela, o que ela faz, como ela surgiu, como é que ela tem um viés, que ela não é uma IA. E aí sim, como se usar IA. Conhecer a IA de verdade. Tá? Sim. Letramento digital. Depois disso, somente utilizar IAs que garantam a não utilização de dados para treinamento externo. Ou seja, IAs pagas e que tenham essa proteção de dados. Tá bom? Então, justamente para segurar a LGPD. Tá? E além de uma garantia ali que ele categoriza de baixo, médio e alto risco, né? Mas para o Poder Judiciário aí já não entraria mais para cartório. Mas pelo menos ali para o cartório, já que a gente pegaria ali por similaridade à regulamentação no futuro, seria isso. IAs que garantam essa proteção de dados e um letramento digital. Um curso. Sim. Tá? Gente, porque você começa a falar, a gente fica assim, até perde as perguntas. Você fala muito em, fazer os assistentes. Explicar para o pessoal o que é um assistente. Ele é baseado em cima de uma IA. Você vai abrir lá um perfil e vai escrever tudo que você quer que esse assistente faça. Você pode explicar um pouquinho? Posso. Tem a diferença do que é um prompt e do que é um assistente. Prompt. Vocês lembram? A gente tem 45 anos, já contamos a idade aqui, né? DOS. A época do DOS. Ou do antigo Windows, eu sou da época do Paint, do 286. 286. Já ficava aquele digitalzinho lá, né? Pronto, aquele digitalzinho piscando. Aquele piscandinho. Aquilo é o famoso prompt, tá? É a espera de um comando, tá? Mas com o passar do tempo, tá? E a democratização, tá, da inteligência artificial com a origem, tá, das LLMs, tecnologia Transformers, tá, e depois o processamento de linguagem natural, que surgiu o ChatGPT, esse prompt passou a significar o quê? Comando, interação, pergunta, qualquer coisa que você joga lá. Bem, então, faça uma escritura. É um prompt. Agora, quando eu quero uma escritura bem feita, eu vou ter um conjunto de prompts organizados de forma lógica, de forma estrutural, bem balizado, tá certo? E esse conjunto de prompts que pode chegar, por exemplo, eu tenho assistentes que eu faço aqui, eu fiz para um cartório que tinha 67 mil caracteres. Meu Deus. Eu fiz o da Ana aí, tinha 30 mil caracteres. Tá. Já testei, viu, Ana? Tá funcionando. Então, assim, pra tu ver o tamanho. Então, vai chegar, é um conjunto de prompts. Um assistente é um conjunto de prompts estruturalmente e logicamente organizados para te devolver a melhor resposta da inteligência artificial. Porque se tiver algo desencaixado ali, você não vai ter o resultado que você quer. Não. E se você não tiver um assistente, toda vez você vai ter que ficar interagindo com a IA. Meu Deus do céu. E aí você não consegue o quê? Aquela palavrinha mágica? Escalar seu serviço.
Né? A escalabilidade. Então, IAs que não têm a possibilidade de ter assistentes, para mim, não são interessantes. Eu gosto muito do Grok 3, por exemplo, do XAI. Eu nunca usei. Ele é muito top. Porém, não permite fazer assistente. Então, eu já deixo de ladinho. Entendeu? Entendi. Um dia que ele tiver, ok. Tá? Hoje, eu gosto muito do Cloud, que é o 3.7, né? Tá muito bom. Muito bom. Tá? Tem o Chat GPT, tá? Eu tô achando o Cloud para fins cartoriais muito melhor. Tá? Mas tá vindo a versão 5 do chat. Bora ver como é que ela vem. Só essa versãozinha aí que gerou a imagem, eles tiveram que interromper acesso, lembra? Ficou? Pois é. Aguarde 8 horas. Não deu conta pra segurar tudo, né? Então, assim, cada IA, uma tá boa hoje, mas pode ser que ela pode ser a pior amanhã, porque as outras vão querer uma ultrapassar por outra. Eu adoro essa briga. É, muito legal. Eu amo essa briga. Não fica um monopólio, né? Briga não cria de monopólio. Briga Não, e assim, é uma briga que todos têm a ganhar, porque Sim. elas melhoram em conjunto. Sim, é muito legal. Entendeu? Então, assim, é um conjunto. Então, o assistente é isso, Cris. É pegar esse conjunto de prompts, estruturar para que você tenha, de fato, a melhor, a mais eficiente e a mais segura resposta da inteligência artificial. E para cartório, sem assistente, amigo, esquece. Não tem como, né? Vai ficar tudo E misturado. pois é, e levando assim um pouco, porque as pessoas se preocupam muito com o lado humano, né? Ah, a IA vai acabar com isso, o humano não sei o quê. Isso é um Levando um pouco... eu também sim. concordo, mas assim, eu Não, acho que é tem que exatamente explorar. isso. Para quem se prepara, né? Advogados antigos, quando veio o processo judicial eletrônico, muito advogado antigo, agora eu vou parar, agora eu não quero mais saber. É muito mais fácil você desistir do que você aprender. Porque crescer dói, né? Isso. Então, as pessoas ficam naquela zona de conforto. Para sair da zona de conforto é difícil. Sim. Eu falo por mim, que quando eu tive que aprender a lidar com o e-notariado, para mim foi muito difícil. Mas muito, assim, tinha hora que eu ia fazer um ato digital que eu chegava a sentir dor física. Mas eu fui... E assim, para mim, eu sempre uso essa palavra, desistir não é uma opção. Não é. Então, assim, eu fui, aprendi, hoje em dia amo, prefiro fazer ato digital do que físico. Mas, assim, a grande preocupação que todo mundo tem com a utilização da IA, porque vai tirar o lado humano da relação. Eu acho exatamente o contrário. Porque se eu não preciso perder 40 minutos digitando uma escritura simples, está me sobrando 40 minutos para dar atenção para aquele cliente. Isso. Entender, às vezes, de uma forma com mais calma o que ele realmente quer. Isso. E ter um auxílio. Porque, às vezes, quando chega um cliente lá procurando a gente costuma brincar que a gente tem que descobrir o que o cliente quer. Então, por que não também usar IA para ajudar a descobrir o que o cliente quer? Isso. Na verdade, eu até costumo usar muito uma frase do Juliano Kimura, que também é programador de engenharia de prompt. A IA, na verdade, ela vem para nos tornar ser humanos novamente. Eu já me sinto um robô há muito tempo. Por quê? Eu recebo tantos processos mensais, eu tenho que julgar esse tanto número de processos, sempre mais um, porque eu sou cobrado pelo CNJ para isso, tá? E aquele volume vai aumentando, e você vai perdendo a sua humanidade. Até outro dia, eu acho que tem uns 2 anos atrás, eu estava conversando com minha esposa e falei para ela, olha, eu esqueci o dia que eu cheguei em casa e falei assim, hoje eu me dediquei só àquele processo, aquele mais difícil. Acontecia que o dia que tu parava o dia todo dia, hoje eu vou matar aquele processo, que tu passava o dia todo dia lendo só ele. Você não consegue, é muito processo, é muito volume, né? Então você vai perdendo a humanidade no cartório, vai ficando irritado, porque vai uma coisa em cima da outra. E o pior, vai gerando passivo. E não há nada pior do que trabalhar no passivo. O que é o passivo? É aquilo que você deixou do lado.
Sim. Tá? E as pessoas começam a cobrar. Isso é muito e ruim. aquilo vai Isso é muito ruim. causando problema. As pessoas vão adoecendo. Isso. Tá? E te adoece também. Te que adoece. Você se cobra também. Tá? Então veja só. A IA, na verdade, ele vem para te humanizar, porque ele vai tornar teu trabalho que é mecânico. Gente, o que é mecânico tem que ser mecânico. A IA não é teu substituto, ela é tua ferramenta. Quando você passa a compreender que a inteligência artificial, ela não é algo que está ali para te substituir, mas para te subsidiar a ter um trabalho mais rápido, célere e eficiente, você passa a compreender e a ter uma outra visão de realidade. Inclusive, vai eliminar um monte de bobeira que falam por aí. Entendeu? Quando você passa a enxergá-la dessa forma. Tá? E aí você que sim consegue ganhar tempo. Né? Tempo para o cliente, tempo para você, tempo para se cuidar, tempo para estar no casal notarial. Adorei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estudei perícia judicial também, por conta própria, eu queria aprender. Então, eu fiz perícia judicial no básico da perícia judicial, montagem de laudo, processo e tal. Depois fui me especializar em perícia grafotécnica e perícia e fraude de documento. Porque os juízes usam peritos para saber aquela habilidade técnica que o juiz não tem. Que o juiz, a gente fala que ele tem um conhecimento horizontal, mas não vertical do assunto. Você acha que a IA vai acabar com essa profissão? Não. Não, né? Não. O perito vai usar a IA para ajudar no laudo, para otimizar. O meu irmão, ele é médico, eu falei pra você, meu irmão, ele usa, auxilia ele na hora de acelerar os laudos dele, as coisas dele. É um auxílio. Agora, por exemplo, tem alguns ramos da medicina que já tem um auxílio muito maior. Por exemplo, na parte de radiologia, eles treinam a IA, né? Com milhares de radiografias, milhares de laudos médicos. Quando você coloca uma lá, já sai ali perfeito ali qual é, né, aquele possível problema do paciente. E aí vem o ser humano para ratificar, validar aquilo, sempre com a validação humana, tá? Então assim, mas só que a possibilidade de que haja um acerto naquele prognóstico é muito maior. É muito maior. Sim. Tá? Sim. Porque, veja só, eu consigo ler um livro em quanto tempo? 3 dias? Uma semana? Aí ia ler milhares de segundos. Né? Então, assim, você está lendo aqui uma gama, um dossiê, uma gama de documentos para fazer um determinado ato. Né? E aí você tem que ler, vai anotando, para você depois começar a escrever. Sim. Primeiro, a gente tem a síndrome da página branca. Você sabe qual é essa Sim, você vai escrever, não vem nada na cabeça. Pronto. É que é a quebra da inércia. Você não sabe o que faz. Não sabe o que é. E agora? Né? Aí fica lá o cursor piscando o tempo. Pronto. Né? Aí tu já gastou 1 hora da tua vida ali. Aí... Ou do papel amassado. Pronto. Né? Isso aí não existe com a IA. Tu fala, faz, minha filha, ela vai fazer. Né? Aí, tudo bem. E aí você vai lá e começa a ler. Aí começa a ler, entende. Aí tem que quebrar a barreira da síndrome da página branca. Quebra a barreira, começa a escrever. Aí já esqueceu o que estava anotado ali. Aí depois começa a comparar uma página com um documento. Aí compara, você não gravou tudo a legislação. Sim, não tem como. Compara com a legislação se está certo. Compara com o código de normas extrajudiciais do RJ, se está ali previsto. Agora imagina a IA, que ela faz tudo isso ao mesmo tempo. Tá? Então, ela está te auxiliando, ela está comparando para você. Você vai validar aquilo. Sim, você vai ser o seu parecer técnico que é o mais importante. Ela é só o braço. É um braço com vários olhos. Entendeu? Então, assim, é algo assim, mágico. Chega a ser mágico. Não, é impressionante. É impressionante. É impressionante. Então, e a gente não pode ficar omisso frente a isso. Não, e nem criar preconceitos de falando assim, a gente tem um amigo que ele falou assim, ele é perito contábil, tem muitos processos, eu tô imune a IA. Eu falei, cara, você é um pobre coitado, você me desculpa, por quê? Porque eu não quero me deixar levar. Eu falei, não, olha só, peraí. A partir do momento que você conhece o que você está fazendo, não posso eu, Cristiano, vir escrever um laudo médico. Porque o que ela escreveu ali, eu falei, ficou maneiro, ficou bom pra caramba. Agora, dentro do que eu faço, eu não posso usar, porque eu não quero me ser influenciado. Pô, pera, me desculpa. É o contrário, é você que vai influenciar Você que vai influenciar, cara. Eu vou dar um exemplo aqui de 1950. Quando ali, depois ali de
Turing, que foi que fez ali, né? Começou dos primeiros conceitos Sim, ali que ele trouxe ali. De programação, né? né? Que ele falou que os computadores já poderiam simular ações humanas e tal. Fizeram uma IA para jogar, um joguinho, né? Que é Go, o nome do jogo Go. E tinham campeonatos mundiais desse jogo. E aí, um desses campeões mundiais foi desafiado para jogar com a IA. A mesma palavra que você usou aí. Isso não vai dar certo, não vai ganhar, isso não vai prestar e não sei o quê. Foi jogar com a IA. Em 1950 e pouco. Pegou uma ataca da IA. Tá? E ele, que era descrente, ao final, ele falou: retiro tudo que eu falei. E a partir de hoje, eu percebo que eu deveria estar com ela, porque eu pude ver jogadas que eu jamais imaginei que eu poderia ter feito. Não, pois e hoje eles utilizam para poder criar novas jogadas. Sim. Então, assim, o cara aqui, altamente o melhor do mundo, descrente daquele negócio, e depois que ele foi desafiado a enfrentar, ele percebeu que ela não, é uma ferramenta para ele aprender mais. Pois é. E você vê, você falou que seu irmão é neurocirurgião. Quantas cirurgias já se fazem à distância e quantas não irão fazer, diminuindo o custo, salvando mais vidas. Isso aí, tem gente que fala que é o início do fim. Aí fica todo mundo pensando naquele filme do Will Smith, o Eu, Robô, né? A teoria do caos. A teoria do caos. Mas o ser humano ele sempre foi baseado na teoria do caos. Eu não acredito dessa maneira, porque eu, quando comecei a estudar na faculdade, tinha os instrumentos virtuais. Eram plugins que a gente pendurava dentro do programa de gravação. E hoje tem a mesma coisa, só que com inteligência artificial, tudo num lugar só. Sim, vamos supor que a teoria do caos ele está vivendo hoje, tá? Eu prefiro muito mais estar dentro, né, do processo. Eu também. E eu poder, dentro do processo, se for necessário, eu evitar. Sim. Do que eu estar fora e estar sendo negacionista. Não. Eu concordo. Porque o processo vai acontecer, queira você, queira não. Com você, dentro ou fora. Dentro ou fora. E se é teu inimigo, cara, o meu inimigo perto de mim, o coelhinho perto dele. Esteja mais próximo do inimigo e você estará mais protegido. Não, mas eu acho que essa Eu percebi que vocês gostam de lutar. Já lutei também. Então, assim, quanto mais colado do inimigo, menor é a força do soco e do chute. Pois é, e quando a gente tá perto de cara grande igual você, eu tenho uma estatura baixa, é perto dele que eu não apanho. E isso no combate é assim. Mas essa preocupação é muito real. É muito. Eu ouço isso todo dia. O tabelião vai contratar 10 IA, vai mandar embora todo mundo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo entender de onde sai esse argumento que vai acontecer. E outra coisa, idosos. Idoso não pode usar IA. Eu falei, mas por quê? Se a pessoa usa um celular. Mas eu não sei usar, gente. Sabe usar sim. Olha, eu tenho visto aí muitos idosos, 87 anos e tal, que tem, assim, adquirido até mais qualidade de vida, porque agora tem uma IA para tirar uma dúvida que ninguém tirava, entendeu? Tem feito... Cara, é surpreendente. Tem adquirido... É melhor do que tá... Desculpa. Sim. Que tá no Instagram. Não, claro. O cara quer uma receita de bolo, faz várias coisas. Então quer ir para algum lugar, quer assistir um filme, vai perguntando para IA e vai adquirindo informações que antes... Tinha que perguntar para alguém e não tinha esse alguém para dar informação para ela. Eu tenho percebido isso, você já deve ter percebido. Eu não dou Google mais. Eu vou lá na IA. Isso. Eu quero saber do livro tal. Não, eu vou lá na IA, eu vejo. Não, é isso mesmo, tal, tá certo. Agora eu vou te ensinar uma coisa. Existe a IA, ela tem um treinamento, tá? Então tudo que ela foi treinada, tá? Ela foi treinada com base na internet. Sim. Então, se você fala, ei, faça isso ou veja isso. Então, ela vai pegar o que está na base de conhecimento dela naquele momento do treinamento. Então, uma pesquisa daquele momento que foi treinada. Agora, se você quer pegar coisa atual, seja esperto. Acione seu sistema de pesquisa e pegue atualizado para mim. Legal. Já vale um Pix essa dica aí, viu? Já vale um Pix. Quero paz, eu botei lá. Quer paz ou quer Pix? Não. E assim, outra coisa que eu vejo a preocupação, e eu não sei se... Preocupação não, que as pessoas falam muito, foi ter dado o poder da IA usar a internet. Eu falei, mas se não dá, vai usar como? Não, como é que ela treina? Então, é isso que eu queria te perguntar. Não, primeiro que ela... Tem como usar? Só existe IA por conta da internet. Tá? Como é que surge a IA? Ela surge com as grandes linguagens, que são as LLMs, e com o treinamento profundo. Tá? E o treinamento profundo nada mais é do que dar uma grande quantidade de matéria para ela estudar.
E onde é que ela busca essa quantidade de matéria? Na internet, no que está em aberto. Tá? Então é isso. É como. isso o treinamento dela. Tá? Então hoje as inteligências já têm, né, o seu sistema de pesquisa. E agora até o sistema de pesquisa profundo. Né? Você percebe que já tem no chat GPT, tá até limitado, tem um número de 8 ou 10, se não me engano. Sim. Né? O Cloud não tinha sistema de pesquisa, entrou na semana retrasada o sistema de pesquisa do Cloud, muito bom. Eu nunca usei o Cloud. Use o Cloud, recomendo. O Copilot eu já usei algumas vezes. Use o Cloud. Tá? Vocês estão em cartório? Use o Cloud. Tá? Legal. Então, o sistema de pesquisa é muito bom. O Google ainda tem ainda também a integração, né, com o Workspace da Google. Então, ele se integra ali com o teu e-mail, com o teu calendário, com o YouTube. Você degrava o YouTube. Então, os vídeos aí, não sei se eu quero ouvir o Cristiano hoje, não. Então, me diz aí o que foi que o Cristiano falou hoje. Te degrava tudo para mim. Eu vou te ler. Entendeu? Eu fiquei muito orgulhoso que eu estava em São Paulo semana passada. Aí o dono do estúdio, peraí, quem é? Eu falei, pergunta na tua IA aí, porque às vezes a minha já tá viciada, porque eu pergunto toda hora, quem é casal notarial? Caraca, bicho, ele veio e descreveu tudo onde. Até aqui, que grava no seu pod. Isso, muito massa. Descreveu a gente melhor que a gente. Eu falei, rapaz, nem eu sabia qual era. Às vezes você bota lá pra saber. Agora, faz isso, botando a pesquisa profunda. É bem legal. Ah, é? Não, olha só, vai servir até para autoconhecimento. Isso. E assim, você consegue hoje, com a inteligência artificial, aprimorar muitos campos de sua vida, não só o seu profissional. Eu vou dar um exemplo da minha filha. Minha filha tem 12 anos. A minha filha tem os assistentes de estudo dela. Tem a professora dela, chamada Pompeia, que ela fez comigo, eu criei com ela, o assistente dela. Então ela chega em casa, depois, ela estuda pela manhã, à tarde, ela estuda o material no dia e ela interage com a Pompeia e ela fala, Pompeia, eu já estudei a matéria tal, gostaria que você fizesse para mim aí 20 questões de múltipla escolha, para me testar meu conhecimento. A professora dela cria as questões, ela corrige as questões, quando ela ensina onde que foi que ela errou, e assim ela vai interagindo, eu quero um material disso. Ela já sabe, ou seja, eu ensino ela a saber utilizar bem a inteligência artificial. Você vê pessoas utilizando mal, mas ensina a utilizar bem. Quando ela não sabe uma questão, papai, eu não quero usar papel, eu quero que o senhor me ensine. Minha filha, tá difícil. Aí o que eu faço? Me dá aqui. Eu mesmo vou lá, eu fotografo o que quer que eu ensine, eu peço para a inteligência me ensinar. O prompt é esse, me ensine como eu devo ensinar minha filha. E aí ele vai me dar um passo a passo, e depois eu vou lá, me sento com minha filha e ensino para ela, tá? Para poder manter essa relação com ela. Então, assim, você usa para todos os âmbitos da sua vida, tá? É muito todos bom. Gostaria muito que vocês, registradores desta capital, contratem o Rodrigo para a gente parar de receber uns absurdos, umas exigências, nota devolutiva criativa. Tem da IA e tem os criativos, que o cara inventa da cabeça dele um negócio que não tá no código de norma. Ele alucina igual a ele. São os alucinados. Vamos mudar o nome do examinador para alucinado. Não, mas é engraçado esse tema alucinado, né? Eu brinco muito bem com o Damus com isso aí. Mas vem cá, vocês nunca se depararam com um estagiário, com um assessor alucinado, não? Que veio mais... Não, mas aí eu vou lhe falar. Tem uns negócios aqui que a gente corta dobrado, porque... Aí eu fui falar isso, eu falei, você tá com preguiça de ler? Bota numa IA, pede para ler para você a escritura, porque as pessoas têm preguiça. O que você fala dessa coisa da conferência, por exemplo, faz uma minuta muito grande. Confere para mim, olhei. Tá tudo certo. Aí você achou que um erro de digitação aqui, ali, volta para ela. Porque quando a nossa vista, ela fica viciada naquilo ali. Você não consegue mais olhar. Não detecta. Não tem como, assim. Porra, mas tava aqui. E às vezes a gente manda minuta para o cliente, conferiu? Conferi. Tá tudo certo, tá tudo certo. Pô, bate lá no registro de imóvel, volta, CPF errado. Pô, porque assim, tudo bem, erro não. Mas a gente já leu tanto, e não é uma. São várias. Vocês não lembram da monografia de vocês, não? Eu lembro da minha. Eu corrigi umas 50 mil vezes, no dia da apresentação eu fiz uma errata. Da minha eu lembro. Eu lembro que o cara colocou assim, parabéns pela tal, mas muitas partes coloquiais, então não serve para pesquisa. Me deu um esculacho. Tirei 9,5. Só não me deu 10, porque falou que tinha algumas partes coloquiais. Eu falei, não, eu pedi para ela revisar. Levei para minha psicóloga na época, que era de banca, para revisar. Pedi para outro revisar. Eu falei, meu Deus, mas todo mundo revisou e falou que tava para tirar 10. O olho humano é complicado. A gente fez um teste agora, foi ontem fazendo, a gente pegou lá, fazendo das análises e tal. Era
foi de um RCPJ que eu estava fazendo análise. Então tá, no contrato social tinha uma situação, no estatuto tinha outra. Endereço da empresa. Lá. Endereço diverso. Pô, ele pegou, cara. Ah, não pode. A empresa tem que ser o mesmo endereço. Sim, sim. Entendeu? Mas você vê como detecta, né? É muito rápido. É impressionante. Entendeu? Então, esses erros assim materiais. Agora, erros outros. Por exemplo, identificou um e-mail aqui, eu outro e-mail aqui. Aí fica a critério do tabelião se ele vai dispensar ou não e optar por um e-mail daqueles ali, ou bota os dois, né? Aí sim, aí vai o critério dele, tá? Mas a IA, ela permite isso, permite que esse tipo de situação, essas inconformidades, sejam muito facilmente detectadas, entendeu? Entendi. Entendeu? E todo assistente que eu faço, por exemplo, inclusive, tu não me mandou teu modelo de nota devolutiva, eu criei um pra ti, tá? Eu boto tanto a opção lá, quando ela faz... O que acontece? Vou falar do teu, pra não falar dos meus outros clientes. Sim, sim. Ela vai pegar, vai jogar o dossiê com os documentos lá de uma determinada ata. Tu me mandaste um de compra e venda, por exemplo. Bota todos os documentos lá. Então, ele vai olhar aquela documentação inteira por completo e vai fazer, tá certo, uma análise e um parecer com base na conformidade legal, né? Legislação federal e a legislação, no caso, atinente à estadual de vocês aqui, que é a RJ, aqui, né, do Código de Norma de vocês. Ela faz toda essa conformidade legal, toda. E a conformidade também material, né? Saber se não tem vícios materiais, alguma coisa ali que possa impedir, né? Até mesmo cadeira de... Por exemplo, se alguma coisa tem vício em cadeia de domínio, né? Tal, alguma coisa ele também vai fazer. Quando ele termina isso, ele emite um parecer para ti, Ana. Esse é o momento que é importante. Ele emite um parecer para você que era aquilo que tu ia fazer procurando olho, não ia achar. Aí você vai ler aquele parecer e vai dizer, olha, pô, ó, tá tudo ok, tá tudo ok, tá tudo ok, tá tudo ok, tá tudo ok. E ao final ele conclui, olha, a minha conclusão é que você pode emitir a nota, a escritura, tá? Ou então ele vai concluir no sentido, olha, a minha conclusão é que está faltando isso ou aquilo ou outro, então você deve emitir uma nota devolutiva ou nota de exigência. Tem cartório que usa esses dois termos. Aqui no Rio a gente usa muito o nome exigência, né? Então, tem essa opção. Aí o que eu recomendo? Por vezes, tem alguns documentos que são muito, muito ruins. Por exemplo, um pagamento de TBI, um extrato muito mal feito. Então, deu lá que tá errado lá um documental. Tu vai, confere no olho humano se tá lá mesmo. Ah, realmente tá. Você diz pra IA, não, esse tá. O outro não. Aí ele pega e ele já faz a nota, né, devolutiva ou nota de exigência só com aquilo que tá faltando certinho. Com a conformidade legal e o que a pessoa deve fazer, tudo bonitinho. E se tiver tudo ok, você dá o comando. Faça a minuta. E ele já redige a minuta nesses teus 30 segundos que tu ficou impressionado. Tá? Com tudo certinho. Depois disso aí, querido, é só Ctrl+C, Ctrl+V e ir lá para o nosso notarial, né? Então, o que depois no futuro que tem que trabalhar isso, eu tenho tido muitas dificuldades, que é conseguir ligar as inteligências com a API dos sistemas dos cartórios. Como é algo muito novo, está muito fechado. Ah, sim. Muito fechado. Né? API, gente, é uma regra de negócio para ligar sistemas, programas, tá? E, então, por exemplo, ainda tem que se fazer esse trabalho de fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar. Sim. Né? Mas, quem sabe, eu acho que não demora muito eles começarem a abrir isso para que, quando se terminar, ele já joga no banco de dados. Né? Quem sabe lá no futuro. Tá? Ainda tem um pouco dessa dificuldade. Mas, cara, tá? olha... Mas a minuta tá pronta lá, tá? Em questões de segundos. Não, e assim, o que perde-se muito tempo não é só lavrar a minuta. É o tempo que isso vai para o registro de imóvel e volta. E essa coisa de emitir uma nota de exigência, uma nota devolutiva, porque tem cliente que você fala assim com o cliente, ah, mas eu já mandei. E o cara não mandou. Porque a pessoa tem uns que tem. Não mandei. Não, você não mandou. Ah, não, mandei. Falei, olha só, tá aqui, ó, meu sistema está dizendo que não mandou. É até uma forma de você cobrar documentalmente, falando, olha aqui, ó, não tem, senão meu sistema tinha falado. Porque isso também vai ajudar a gente a não cometer esse erro, mas assim, pô, uma exigência boba, uma exigência que não cabe. Porque uma exigência dessa te traz um trabalho de 10 dias aí, porque bate lá, aí aqui o pessoal é meio mulengo, não tem, né? Porque você está fazendo isso, você já fez na capital aqui algum? Na capital ainda não.
Daqui do Rio, não. Isso aí eu sabia. Não, isso aí eu sabia, porque assim, é impressionante, cara. É impressionante. É má vontade? Não. É falta de verba? Não. O que é? Eu não sei. Eu não sei o que passa na cabeça. Não, mas vamos pensar que vamos evoluir, né? Então, vamos ter que pensar. não. É porque às vezes eu fico me irrita um pouco, você sabe? se irrita muito. Aham. E assim, eu acho que também você tem que permitir que cada um queira o seu. Eu costumo falar isso até para os meus filhos. Eu posso ir até aqui, mas eu não posso querer por você. Eu vou te dar todas as ferramentas para você ir, fazer as suas escolhas, seguir a sua vida. Mas eu não posso escolher por você. Então, eu acho que é um pouco isso. A gente... O que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer? É a gente se instruir, a gente arrumar meios de aplicar. Agora, o outro que não quer, como você falou aí, uma pessoa que virou para você e falou assim, eu me nego a aceitar a IA. Não sei quais eram as palavras. Você não pode querer por ela. Me nego a fazer o uso da IA. Tudo bem, isso. É o problema seu. Você não pode querer por ela. Agora, você pode querer por você. Sim. Você vai se qualificar, aprender. E aí, depois, todo mundo colhe o que planta. Né? Sim, não pode chorar depois, né? O que me impressiona muito, eu sou um termômetro do curso que a gente anuncia, né? 99% das pessoas que me mandam pergunta são de fora do estado do Rio de Janeiro. A maioria de fora, né? Sim. E eu vou te falar, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, muito. Muito do Rio Grande do Sul, Curitiba. Do Rio, acho que só quem faz. Nós, o Arthur e a equipe... Não, tô brincando, sim. Mas como a gente... as pessoas já conhecem um pouco a gente, todo mundo que me manda mensagem é de fora eu tenho percebido... do Rio de Janeiro. Eu tenho percebido que depois do Arthur, tá? Depois do Arthur, tem se levantado assim, um movimento aqui no Rio de Janeiro. Depois da entrevista que ele deu aqui no canal. Ele fala isso, o Arthur é um cara muito humilde. Ele me manda depois, feedback toda... Arthur, um abraço, assim, cara. O cara é muito bacana, assim. Fala o cara disso, que eu brinco com ele que ele atolou meu celular. Né, É o quê? Ele atolou meu celular. Né? Então, o Arthur é um irmão. O Arthur, ele veio aqui e ele falou a mesma coisa de você. Você pode pegar o episódio lá. Ele falou tanto de você. Eu falei, meu Deus, eu tenho que falar com esse homem. Porque você fala, não, Cristiano é um irmão meu, tal, não sei o quê. O cara muito humilde, muito inteligente também, ex-juiz lá do Maranhão. Isso. E assim, ele... Semana passada mesmo me mandou uma mensagem. Pô, Cristiano, eu fui dar uma palestra tal, não sei o quê, por causa do podcast, Eu falei, não, cara, que isso? A expertise que ele trouxe... Tudo bem, a gente tem uma porta aberta aqui, mas é pra isso. Essa porta é pra isso. Se não fosse, eu tava em casa. E ele trouxe, falei, não, mas isso aí é mérito seu, cara. Na verdade, o Arthur, ele é muito empreendedor, tá? Então, ele tem muita expertise também. Ele também foi o juiz lá no Maranhão, é muito produtivo como magistrado, trabalhou também correcionando cartórios. Ele falou. Foi meu colega de concurso público, né? E... A gente respondeu com marcas vizinhas, a gente é amigo, assim. Ele falou que a marca dele... A gente é juiz dos Lençóis Maranhenses. Ele falou de um lado e eu do outro. Isso, dos Lençóis Maranhenses. Eu esqueci o nome da cidade. A gente é Barreirinhas e Tutóia. Barreirinhas. A gente é juiz de dunas e lagoas e praias, né? Maravilha, então, coisa chata, né? Pelo amor de Deus. Então a gente tem essa amizade. E aí, quando ele veio pra cá, para o Rio de Janeiro, eu já vi que ele já veio trazendo muita novidade, né? Da expertise que ele tem. A gente percebeu aqui as deficiências dos cartórios do Rio. Se tu comparar com alguns cartórios do Maranhão, tem sim certa deficiência. E aí eu falei, Arthur, eu vou te ajudar aí. Aí vem, eu vim como amigo. Não vim para ser contratado para nada, mas quando ele olhou que eu comecei a fazer lá, ele, Rodrigo, tu é meu amigo, mas eu quero logo te contratar, senão tu vai me esquecer. Não, legal, cara. Porque ele pensou assim, ele é tão empreendedor que ele falou, cara, eu sei que na hora que isso aqui rodar, vai todo mundo ficar louco. E ele, depois que ele veio aqui, no casal notarial, a gente percebeu já o movimento. E não só isso, eu percebi que algumas empresas que trabalham aqui no Rio têm tentado trazer esse movimento de IA, apesar de ainda não ter IA. Pode ser que tenham, mas ainda não tem IA. Então, assim, eu percebo que está surgindo um movimento. Está surgindo um movimento. Eu espero que pegue para todo mundo. E tem espaço para todos. Gente, porque, assim, a tecnologia é bom para todos, não é só para alguns. Isso. Agora,
fica dentro da barreira do parênteses ali do alguns, porque as pessoas optam por isso. Porque não, e eu vou lhe falar, vai mandar embora? Vai mandar embora. Você vai ser mandado embora, aquele ali vai ser mandado embora. Por que isso? Vai, pô. Vai por mim. Por quê? Porque ainda está imprimindo papel, escaneando para imprimir de novo. Isso, Ainda não entendeu. Eu não enxergo. Tá bom, assim, cara, mas é só adaptar. Eu não leio o livro em tablet. Ok, também prefiro pegar um livro, mas quando eu não tenho recurso, eu uso o iPad, eu uso o tablet. Por que eu não vou usar o recurso? Isso bem aqui, ó. Está aqui teu tablet, bem aqui, ó. Então aqui, eu tô vendo aqui que você tá usando aqui um Cloud, tá? Pode até mostrar pro pessoal aí, o teu Cloudzinho. Cadê? Isso aí, ó. Desse tamanhozinho, parece um cartão de crédito. Tem até um menorzinho que esse. Tem da gruda aqui, ó. Tem aquele redondinhozinho assim, né? Sabe o que eu faço com isso aí, com um cartório? Sai numa ata notarial, vou fazer aqui uma uso capião. Eu chego lá nos confinantes, tá? Sim. Ouço o confinante aqui da esquerda, tá? Não, que a pessoa mora aqui há não sei quantos anos, não temos conflito de divisão e tal. Ouço da direita, ouço do fundo, ouço mais a quem, pego os documentos, já tiro a foto aqui e tal, né? Levo isso pro cartório, tá? Eu passo essa gravação, esse Cloud aqui, ele tem uma IA embutida, que é o ChatGPT, tá? Quando eu passo aqui para um assistente previamente configurado, ele pega essa da gravação e já sai a ata notarial em segundos toda completa. Aí bate no registro de imóvel, o cara bota exigência. Qual exigência? Nenhuma. Mas... Por de conta. Não, tenha calma. Tem que saber. A nota criativa. criativa. Não, cara, mas assim, você vê, isso aqui foi até a gente já fez uma gravação mais cedo, e foi até o primo que falou, cara, você tem que ter isso aí. Eu falei, pô, beleza. Como eu tinha viajar para os Estados Unidos, foi em janeiro, eu falei, primeira coisa que eu fiz foi comprar isso. Isso pra mim, mas me ajuda tanto. E eu faço questão de falar pra todo mundo. Eu já devo ter vendido uns 10 desse aqui, tá? Eu vou até montar uma landing page, pelo menos, pra poder virar afiliado da Amazon, pra poder vender. Porque assim, os caras... Não tem, como é que é isso? E pessoas instruídas, tá? Isso. Não acredito. Não tem. Eu tava no congresso... Não acredito. Falei, Eu tava no congresso lá no Rio Grande do Sul, foi ano passado, eu, Felipe Damos, do Poder Judiciário, sobre o uso de inteligência artificial. Então, vou ter dados assim bem rapidamente, de todo o universo, entre servidores e magistrados, 5% já tiveram contato com o IA, 1% realmente sabe usar. E dentro do congresso, ninguém conhecia o Cloud, todo mundo admirava o meu Cloud. O meu e do Damos, só nós dois com o Cloud. Aí eu, gente, vamos ali. Atravessamos a fronteira, acabamos os Cloud da loja, tudinho. O pessoal, todo mundo comprou os Cloud. Então, ou seja, o pessoal... Não conhece. Estou num congresso de IA e não conhecia o Cloud. A única pessoa, além de você, que conheceu o Cloud, a gente tá indo, a sua, por acaso, é um número até simbólico, é a 40ª entrevista, foi o Arthur. E legal o Cloud, caramba, legal, você usa, pô, que maneiro, tal. O único. Todos os outros, ninguém sabe nem do que eu tô falando. Porque esse aqui é um canal, né, pra gente divulgar, pra melhorar o serviço, a imagem, o tratamento do cartório. Porque se a gente quer aproximar o público do cartório, fazer entender como funciona, tem que ter uma aproximação do público, mas também tem que ter uma aproximação do cartório, né? O cartório como instituição, como funcionários. Então, assim, todo mundo que traz uma informação aqui, a gente divulga, é para tentar cada vez mais conseguir tirar essa imagem, né? Melhorar a imagem. Isso, então assim, eu acho que esse trabalho que vocês fazem é um trabalho de extrema importância, no sentido de que vocês acabam por humanizar os cartorários, né? Porque a imagem que tem, eu tenho medo. Eu sou do Poder Judiciário, às vezes me dá um negócio, olha, nossos cartórios são excelentes, né? Mas a gente acaba sendo, né? Mas hoje em dia não. Hoje o Maranhão também está muito bom tratando de cartório. Tudo muito automatizado, muito informatizado, né? Então, assim, mas é um serviço muito legal. E trazer novidades para os cartorários, como, por exemplo, falar de eu assisti a reportagem de vocês sobre blockchain também. É legal. Aquele cara também é um cara muito entusiasta. É um tabelião aqui do Rio. Ele era juiz também, tá? Eu vi lá, assisti, entendeu? Então, assim, isso é importante pro pessoal. Vocês falaram muito aí de que o cartório é isso, não sei o quê, mas não consegue se livrar da burocracia. Eu discordo.
Sim. Sabe por quê? Porque muito que está ligado à burocracia não é a burocracia em si. É a ineficiência e a morosidade causada pelo serviço dos profissionais. Que se apoia na burocracia. E Tá como utilizam muleta. a burocracia, Muleta. tá certo? Como uma montanha que deve ser escalada. Na verdade, a morosidade e a culpa está no próprio profissional, na própria estrutura. Sim. Tá? Inclusive. Então, assim, se você... Obrigado pelo feedback. Tá? Se você otimiza... Eu digo isso porque também trabalhamos no Poder Judiciário. Se você otimiza... Eu acho que o maior problema é a ineficiência. O que é a ineficiência? A ineficiência é eu saber que eu posso fazer 10x, estou fazendo 1. Tá? Vou fazer então, o que me assim, cabe. né? Não, então, aí você se planta na burocracia para dar a desculpa. Eu sou impedido porque, inclusive, teve um seguidor que botou até um comentário muito bonito, assim, bacana. Falou, poxa, eu admiro tanto o trabalho de vocês é tão legal que eu mudaria essa frase de vocês, transformando burocracia em entretenimento, porque o sentido de burocracia, burocrata é tão ruim que não cabe para vocês. Eu falei, tá aí, vou... e tá aí, vamos mudar a abertura do programa, inclusive. A burocracia a gente pode mudar sim. Então, por exemplo, assim, eu posso dizer que eu sou o autor da mudança da burocracia. Claro! Eu vou dizer para vocês uma coisa. Olha, eles falam muito do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é burocrata, é moroso, ou aquilo outro. Eu falo que, primeiro, que ele não é burocrata, porque não é a gente que faz a lei. Quem faz a lei são, né, quem tá lá. A mesma coisa são vocês. A lei é para você também. Você é um juiz. Isso, e a lei também é para você. Então, e pro cartório. Cartório. O que existe lá, a burocracia não é nossa. Né? O que existe de burocracia é aquilo lá que tá na lei. Mas isso tudo pode ser, tá certo? Ultrapassado com eficiência. Sim. Porque se eu faço rápido, ninguém sente a burocracia. Exatamente. E, gente, que é o país mais burocrata que os Estados Unidos, meu Deus do céu? Mas anda. Gente, mas anda. Esse é o viés aí, esse que anda. É burocracia pra tudo. Você reclama do Brasil porque nunca saiu do Brasil. Dá um pulinho, que eu adoro, tá? Tô falando. Não, mas desculpa aí se eu baguncei o nome do programa. Não, já temos... Já é a segunda mudança que a gente vai fazer por sugestão pegando um gancho de uma fala do convidado. Mas a burocracia é legal e você se acostume com ela. Quem não é legal é o cara que se apoia na burocracia. Pronto, já tem até o jargão do programa. Mas é isso, porque nosso trabalho veio para assim, desmistificar. E é impressionante, Rodrigo, o reconhecimento pelo que a gente faz é mais de fora do estado do Rio de Janeiro do que aqui dentro, tá? Sim. É impressionante. A gente passou uma semana em São Paulo agora que eu fiquei assim, falei, gente, tipo assim... Aí eu pensando em Jesus, né? O único milagre que Jesus fez foi onde ele nasceu. Ele falou, Pedro, vamos embora daqui, porque aqui eu não vou fazer milagre. Então, santo de casa realmente não faz milagre. E eu também não estou aqui para, assim, a gente não está aqui para ficar agradando, a gente está aqui para falar o que como funciona e como a gente acha que deveria funcionar. Isso. São mais de 20 anos fazendo esse negócio. Então... É bom você ver aqui. O único cara que veio de fora aqui é Arthur, Virgínia também. Vários ex-juízes já vieram aqui, pessoas de fora, que a gente acaba tendo um reconhecimento maior de fora do Rio. E eu te falo que esse curso, para mim, foi um termômetro. Eu falei, meu Deus do céu, ninguém aqui do Rio compra o curso. Não é por comprar, é por querer se atualizar e aprender. Das duas, uma. Pra mim só tem uma. Eu acho que já sabe tudo, não precisa aprender mais nada. Isso aí não. Tem o famoso, isso aí não vai pegar, não. Não vai pegar, não. Quando chega, a hora que pegou, tá um passo lá atrás. Aí tem que ficar remando contra a maré para tentar se aproximar de quem tá na frente. Então, assim, infelizmente, o que acontece no nosso estado é lindo, maravilhoso, tem praia, tem não sei o quê, mas tá sempre um passinho atrás de muita gente. Inclusive, o código de norma mudou, São Paulo não era assim, então, porque lá não era, e eu falo para os colegas de lá, unificou, hoje tem um código nacional, que eu acho que tem que ser, porque cada você vai num lugar é uma coisa diferente, né? E assim, aí sim, a burocracia começa a imperar. Então, assim, o Rio, infelizmente, é muito atrás. Eu já venho falando, a gente já fala isso há algum tempo, tá? Há algum tempo. Você só veio, no dia que você veio falar, eu falei, caramba, o juiz faz um processo em 3 meses, meu Deus do céu. Como é que pode? Aqui tá empilhado. O Daniel veio aqui do blockchain, ele é o cara dos números, né? Ele falou quantos processos aí tem, eu não sei nem me lembro. Milhões e milhões de processos atrasados. Olha quanta gente às vezes está esperando uma causa,
um INSS, uma pensão alimentícia, não sei, até às vezes para poder um processo de plano de saúde que vai parar na justiça. Olha quantos processos, quantas pessoas já morreram porque de repente não tem uma eficiência dessa que você tem lá, que é uma IA. A quantidade de processo é muito grande hoje em dia, sabe? Eu sei que não tem braço para todo mundo, né? Não tem. Hoje em dia, se você for comparar, né, numericamente falando, assim, a quantidade de volume que os juízes recebem é enorme. Eu imagino. Eu já conversei com juiz norte-americano, juiz de fora, os caras recebem 100 processos por ano. Eu recebo na semana. Tem juiz que recebe no dia. 100 processos no dia? No dia. Eu acredito. Você não tem como demandar esse negócio todo. Tu tá entendendo? Então, assim, ou você cria metodologias para poder dar um acompanhamento e tal, para poder se agilizar, ou você se reinventa, entendeu? Porque muitas dessas demandas, às vezes, são demandas, assim, de massa, que você pode também devolver em massa, porque são demandas repetitivas. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, você deve tratar aquilo que é repetitivo, que é mecanizado, como repetitivo e mecanizado, para você se concentrar naquilo que importa, aquilo que exige a sua humanidade. Aquilo que você precisa de um olhar mais atento, né? Isso, entendeu? Senão você acaba deixando isso ao lado da prateleira, né? Ou tratando de cartório, você acaba, né, deixando aquele lado importante, a sua tarefa mais importante como escrevente, penso eu. Talvez a pergunta que eu faço para vocês, o que tu acha que é mais importante em ser um escrevente? O que tu acha? Pergunta. Assim, olhando para o escrevente, Vocês estão de frente para o espelho. Tá. O que tem de mais importante na minha função? Vamos lá. Eu acho, assim, para mim, o mais importante da minha função é conseguir transmitir para o papel aquela demanda que a pessoa trouxe. E aí, quando eu falo da utilização da IA se tornar mais humana, é porque hoje eu sinto exatamente isso. Eu não consigo dar conta de dar atenção, digitar, fazer todo o processo repetitivo, como você falou, e depois chegar no final do dia e ainda estar com a cabeça limpa para poder ajudar. Então, eu acho que, assim, aquela essência que tinha de receber o que a pessoa tem para falar. Porque ela não tem que saber a lei. Quem tem que saber a saída jurídica somos nós. Ela está ali para falar o que ela quer, para se expressar. Então, ela se expressando, você tendo tempo de estudar, ter o conhecimento e estar com a cabeça mais livre, é o que você realmente vai conseguir exercer da sua função, da sua profissão. Então, eu acho isso. Quem tem que estudar e saber a lei somos nós. A pessoa vai chegar ali e vai falar, porque às vezes ela fala até que quer uma coisa e quando você vai perguntando, ela não quer aquilo que ela falou. Aí você tem que ainda descobrir o que ela quer. Então, eu acho que esse lado humano é que ficou um pouco perdido, né? Vejo, assim, um processo. O inventário foi uma revolução no extrajudicial. O uso capião, quando foi quando saiu o provimento, todo mundo falava assim, não, eu não faço. Gente, mas não está na lei? Se está na lei, eu posso fazer. E aí ficou essa questão que ele falou, isso não vai pegar. Gente, está aí, está voando. Tanto que tiveram que regulamentar a adjudicação compulsória também, porque você estava tendo um meio para sair da adjudicação. Então, regulamentou também para poder fazer. Então, olha quanta coisa a gente tem para fazer que é diferente hoje. O extrajudicial hoje, ele tem um poder e uma eficiência muito maior do que há 30 anos atrás. 30 anos atrás, o extra só fazia o quê? Autenticação, que aí hoje o documento eletrônico não precisa, escritura de compra e venda, doação, testamento e procuração. O que mais fazer? Não fazia mais nada. Hoje, quase tudo você pode resolver dentro de um cartório. Então, eu acho que é exatamente assim, exercer a profissão e a função social que
o cartório tem que ter. E os profissionais que estão lá dentro têm que ter essa consciência. Porque quando a gente fala, chega no cartório, a pessoa está emburrada por quê? Você está ali, você não está ali obrigado, você está ali porque você quis. Então, exerça a sua função, além de tudo, com gratidão, né? Porque muita gente queria estar no seu lugar. E para mim, assim, a IA tá falando, né, o que o homem escrevente, ela falou que é passar o que a pessoa quer papel. Eu já vou sair um pouquinho e mais falar também. A IA, ela vai fazer uma limpa necessária no nosso meio, porque tem muita gente também que não é qualificada. Tem muita gente, o problema não é o cara não ser qualificado, Rodrigo, porque de repente você não é qualificado para uma coisa, mas, cara, tá tudo aí, cara. Só não se qualifica quem não quer. Então, eu acho que a IA vai fazer um serviço para quem é qualificado. Então, ela vai fazer uma limpa e quem é desqualificado, até é feio falar assim, né? Mas é o que acontece. Porque fica uma profissão meio... Eu não sei. Eu tenho assim... Eu, se não fosse de cartório, eu também, em certo momento, eu ficaria meio com o pé atrás. Porque o próprio profissional abre margem para isso. Porque não é qualificado, porque não fala bem, ou não está preparado para aquele cargo, ou porque não deu nada para a vida, foi ser escrevente. E eu estou falando um negócio aqui. E não aqui. se veste bem também. E não se veste, não trata, não tem um trato. Então, a IA, realmente, ela vai ser um divisor de águas. Vai ficar quem é altamente qualificado. Eu não sou nesse momento, não estou qualificado. Pô, mas pode se qualificar, não tem problema nenhum, pô. Se qualifique. Bota a bunda na cadeira lá, pô. Qual a hora que eu tenho pra, por exemplo, fazer o... Eu tô te falando, 5 horas da manhã. Eu vou lá felizão, pego café, a cabeça tá ali tranquila. E assim, em meia hora você absorve tanta coisa do que eu ficar vendo 1 hora à noite. Então, pra mim, essa revolução, como escrevente, a IA vai dar uma limpa necessária no nosso mercado. E vai ficar quem realmente é qualificado e para poder prestar um serviço. O que é um serviço? É passar o problema pro papel. E assim, eu sou um cara que eu gosto de falar muito, né? Às vezes eu fico lá com o Gleice até mais tempo do que eu deveria. Eu acho assim, ouvindo vocês, talvez a gente poderia resumir o que vocês pensam de mais importante é que o escrevente é aquele que vai fazer as coisas bem feitas, mais complexas, tratando bem e sendo mais humano. É isso aí. O que não se consegue fazer hoje. Exatamente. Não se consegue. Pronto. Então, o que a IA vem fazer, então? Vem fazer aquilo que é mecânico, automatizado, que é aquele trabalho de... Você precisa... Para ser escrevente, precisa digitar? Primeira pergunta, precisa digitar? Não. Ela digita para Mas você. digito. Para ser mecânico, para ser escrevente, você precisa estar consultando na internet, procurando onde está a legislação e fazendo comparação? Ela está fazendo isso para você. Tá? Então, esses serviços acessórios que demandam muito tempo de vocês, ela vai toda fazer para vocês. E aí vocês vão poder se dedicar em atender bem e exercer aquilo que vocês têm de melhor, tá certo? Que é aquilo que vocês têm de a mais, que lhe diferenciam dos outros escreventes, que é a capacidade técnica que vocês têm. É isso Tá aí. certo? E Então, cada vez isso que é a melhor. diferença. E aí se sobrar mais tempo para você poder se qualificar ainda mais. E o que eu acho, o que eu gosto da tecnologia é isso, porque ela poupa um tempo. Meu Deus, é um tempo assim. Quer ver uma coisa simples? Eu falei para você, eu descobri que o Cloud não só grava, mas qualquer áudio que você manda para ele vai transcrever. Ele transcreve. Qualquer áudio. Então, assim, gente, eu não gravo nada. Eu quero transcrever uma música. Você joga o MP3 para cá, ele vai transcrever para você. Então, a gente faz o nosso episódio, você vai ver lá todo por capítulo. Tipo, 0531, o Rodrigo falou da IA generativa. 1536, o Rodrigo... Você imagina eu fazer isso na mão? Eu tinha que botar os 10 caras para poder fazer decupagem disso aí, anotar e ficar ouvindo, anotando. Não, cara, isso aqui faz assim. Isso. Um toque de mágica. E você falou sobre qualificar e desqualificar. É o que eu estou fazendo. Porque eu não sou qualificada para operar uma IA, mas eu estou sentado estudando para me qualificar. Isso. Então qualquer um pode. Pois é. Mas tem que querer. Isso. Tem... E ela é democrática. Ela não é difícil de aprender, desde que você queira aprender. Pois é, não é democrático, acessível. Isso. Ainda tem um macete. Se você for assinar o ChatGPT, faz pelo celular, que é mais barato. Fica em real, você não vai pagar em dólar e nem vai pagar em IOF, tá? Tanto o chat, qualquer uma delas, o chat, o cloud, faz tudo pelo celular. Se for, né, tanto pela App Store, quanto também se for pela outra da Samsung. Da Samsung, também, faz tá? pelo celular. Fica mais barato. E outra, paguem.
Pague. Primeiro, também... porque você tem a LGPD ali. Isso. Segundo, nada na vida é de graça. O que eu digo com isso? Se você não pagar com seus R$100, R$99, seja o que for lá, você vai pagar com os documentos que você está colocando lá e com o seu know-how para treinar IA. Então, pagar você vai. Ou é com o seu know-how e seu documento, ou vai ser com o seu dinheiro. Para você ficar passando aqui seu dedinho no Instagram todo dia, que não é de nada, é de graça, mas aqui rentabiliza, em média, R$4.000 por pessoa para o Instagram. Só em propaganda que passa jogando na sua cara todo dia. Aí, ó. Entendeu? Então Pois você é. está dando o quê? É de graça? Não. Não. Você está gastando seu tempo de vida, que é uma moeda que nunca vai voltar para você. Nunca mais volta. Entendeu? Você quer ver... inegociável. Você essa quer ver moeda. Só vou voltar a pontuar só a qualificação? Um colega para mim chegou um dia e falou assim, poxa, Cristiano, eu tenho, sei lá, 50, 70 atos para fazer, que tem que fazer um cálculo da fração. Pô, mas como é que eu faço isso aí para os 70 cálculos? Eu falei, me explica o que é. Então tinha uma fração, tinha um valor que tinha que mudar. Eu falei, cara, rápido, faço isso aqui rápido para você. Peguei o celular, abri o ChatGPT, faça para mim um cálculo, tal, botei as frações, botei o valor, a unidade. Ele, caraca, que maneiro. Eu falei, o que eu faço agora? Eu falei, você copia o prompt que eu te dei, só muda o valor a fração do terreno. E ele vai te dar o cálculo, já tá até aqui, a equação está montada. Dito e feito. Passou, pô, muito obrigado, lavrei todos os atos. Falei, e aí, gostou? Ah, mais ou menos, né? Eu falei, mais ou menos porque... não, porque eu comecei a usar, aí ela falou que eu só podia fazer tantas vezes. Eu falei, tá, e aí, o que você fez? Não, eu tive que pagar. Eu falei, mas teve que pagar o quê? Eu estava tentando entender o pagamento, né? Eu falei, mas pagar... Eu falei, não, eu tive que ir lá pagar R$100 e poucos, foi em dólar, porque eu fiz no computador. Eu falei, ô, fofinho, quantos atos você fez mesmo? Ah, 70. Você está reclamando de pagar R$100 e poucos. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu já estou arrependido de ter te dado a equação. Para mim, você não deu nada, nem um abraço, nem um obrigado você me deu. Então, assim, você está vendo como é que são a mentalidade da pessoa? Quando você acha que uma pessoa dessa vai evoluir? Não vai, cara. Não vai. Pensar que aqui no meu celular eu tenho pelo menos R$8 aqui pagas. Não vai. Não vai. Pessoas desse perfil, elas vão sucumbir. Sabe por quê? Eu prefiro muito mais pagar aqui R$100 do que eu ficar atolado de trabalho e gastar R$500 com consulta médica, com remédio, médico, depois com um nutrólogo para emagrecer, depois com remédio. O pessoal prefere gastar 10 mil no Monjaro do que pagar R$100 no ChatGPT no cloud. Entendeu? Porque a pessoa fica deprimida, cheia de processos, cheia de cobrança, cheia de tudo, sem tempo para descansar, sem tempo para curtir a família, sem tempo para curtir os filhos. Então, ele vê que aqueles R$100 ali é um custo. Só que ele está tendo um investimento enorme na única moeda que não vai voltar para ele, que é o tempo da vida dele. Eu aprendi com um amigo meu de faculdade, que eu falei assim, ele no mercado financeiro de São Paulo, falou, Cristiano, por favor, não fala despesa. Esse é o custo operacional. Isso nunca vai ser despesa, porque ele fala assim, pô, vende carro, porque eu vou para o trabalho, largo o carro aqui. Meu irmão, você tem o custo operacional. Volta lá atrás. Larga o carro lá, na época da Copacabana, entra no ônibus, perde a hora da faculdade, tu está trabalhando, não sei o que. Olha quanto tempo, olha o que você deixou de produzir e o que deixou de ganhar. Então, custo operacional. E tem que estar no papel. As pessoas não sabem fazer essa conta. Mas... que bom, sabe por quê? Isso. Que bom. Que bom, porque isso é o processo da seleção natural. Isso. Aconteceu na Revolução Industrial, aconteceu da manuscrito para a datilografia, para o computador, para o DOS, para o Windows 98, para o iPod. Agora nós fomos ao iPhone, né? iPhone. Naquela época lá a gente falou, né? Que o mundo estaria na nossa mão e hoje está na nossa mão. E que bom que isso vai acontecer, o processo da seleção natural. Entendeu? Assim, o homem está no topo da cadeia alimentar só porque ele é um ser totalmente adaptativo a qualquer modo, de qualquer clima, língua, o que o animal ele não consegue. Isso. Por isso, porque se botar um leão aqui, vai todo mundo sair correndo. Então, quem é que está no topo da cadeia alimentar? Mas entre nós, existem esses que não pagam R$100, ou porque quer dar uma malandré, quer enganar o ChatGPT. Vou tentar enganar o ChatGPT. Só que ele esquece que o chat engana ele mais rápido do que ele próprio. Pois é, mas eu fico muito feliz disso acontecer. Depois que essa entrevista aqui for ao ar, eu vou te mandar depois. Calma, eu vou te mandar, vou fazer um assistente. Mande todos esses comentários para o Rodrigo. Para você ver, cara.
Assim, de onde vêm os elogios? Todos de fora do nosso local de trabalho e de moradia. Por isso que os outros estados estão voando e a gente está aqui patinando, né? Futebol, samba. Não tô falando que é ruim não, tá? Não. Eu também gosto. Você não gosta de praia? Gosto. Se você não gosta de ter um momento de lazer, você gosta, mas pô, peraí, cara. Tudo tem momento. Tem momento disso, tem momento daquilo, mas aqui, infelizmente, esses momentos não acontecem. Enfim, só a pergunta você já fez pra gente, né? A gente tá caminhando pro final, esse negócio passa muito rápido. Passa Eu mesmo. ficava mais umas 3 horas aqui tentando sugar. Não, e o pior não é isso, é que eu sou tipo uma IA. A IA é carente, gosta de interagir. E eu, então, se deixar, vai ser 20 horas conversando comigo. Calma, que a gente tem muito papo pra bater hoje ainda. Deixa eu perguntar, isso é uma pergunta aqui pro final. O que move o Rodrigo? Fazer tanta coisa assim bacana. Você vai fazer uma e depois eu vou fazer mais uma. Tá bom, então primeiro eu vou fazer a minha. O que move o Rodrigo ser programador, ser juiz de direito, estudar tanto, fazer IA? O que te move, Rodrigo? O que me move, no fundo do meu coração, é devolver para a sociedade a oportunidade que eu tive de Deus de ter esse conhecimento que eu tenho hoje. Pô, que legal, cara. Porque, assim, tem um outro tabelião aqui no Brasil, eu admiro muito, a gente não teve oportunidade de conversar com ele, mas a história do cara é um negócio assim, eu fico olhando para ele, não sei se você sabe quem é o André Vilaverde. A história desse homem, André, tá super convidado, a gente quer muito, assim, sabe? O cara era boia fria, cara. Pô, peraí. Eu tive uma infância também muito humilde, muito simples. Eu falo pra todo mundo que na minha casa tinha uma toalha, que a primeira vez que eu tive a oportunidade de me enxugar numa toalha foi quando eu comecei a namorar ela, que ela me deu uma toalha, me deu 2 toalhas de uma vez. Eu falei, meu uma Deus. de banho e uma de rosto. Eu falei, eu fiquei olhando pra toalha um tempão assim, falei, mas o que é isso? Ela, não, é pra você se enxugar. Eu falei, mas como assim se enxugar? Aqui na minha casa é uma toalha só pra todo mundo. E tinha umas 6, né? Eu tenho 3 irmãos, meu pai e minha mãe. Então o primeiro que tomava banho, a toalha tava seca. Ela me deu 2. Então, assim, tive uma infância também muito simples, humilde, mas não parecida com a do André, de repente, nem com a sua também, né? E assim, cara, eu tô aqui hoje porque eu sempre quis algo da vida, eu sempre confiei em Deus. Eu falei, cara, eu botei na minha cabeça, eu vou dar pra alguma coisa, porque eu nasci num bairro, que é um bairro bem perigoso aqui do Rio de Janeiro, a maioria dos meus amigos ficaram pelo meio do caminho, pela droga, ou foram presos, ou foram assassinados. Eu tenho, tanto é que da minha infância eu tenho 5 amigos, né, que são os sobreviventes. Mas a oportunidade, eu estudei colégio público, né, eu creio que você deve ter estudado também, colégio público também. Cara, a oportunidade é para todo mundo, cara. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Agora também ele não deixa cair na tua mão. Assim, aquela velha, vai cair do céu, não cai. Não cai. E porque ele não fez isso para ninguém, né? Não sei, lá no deserto, quando o povo estava atravessando lá. Então, assim. Não, ele ajudou, mas o povo estava lá fazendo, atravessando, querendo algo mais. Buscando a terra prometida. Ele só ajudou. E assim, cara, a sua história é uma história que. Desculpa, as pessoas chegam para mim e falam, não vem contar história. Para mim, não. História triste para mim, para você deve ter a mesma intolerância com isso. Não vem falar para mim de dificuldade, porque hoje é fácil. Não, faço nada, cara. Não foi fácil para ninguém, não. Porque você sabe que só você sabe que você passou, quanto tempo você ficou com a cara lá no livro, lá estudando, com dificuldade. O próprio André vai ver a história de uma vez de um menino, passou, não sei se foi no Fantástico, a mãe catava livro no lixo, o cara é médico, passou em 4, 5 faculdades de medicina, também do Nordeste, ele. Meu irmão tem um colega também formado em curso de medicina, que era lavrador, lavrava. Aí. Sabe? Pra mim é a vontade, mas eu vou deixar você fazer sua pergunta. É o que ter e querer. Para. A pessoa querer. Ninguém quis por ela, ninguém quis por você. Você quis, por isso você conseguiu. Não, eu vou te perguntar, pegando esse gancho aí, do que te motiva, como você acha que as pessoas podem se motivar com a IA? Essa daí é difícil. É difícil porque você está entrando na cabeça dos outros, né? E esse é um exercício que eu faço todo dia. Sabe por quê? Porque quando eu vou criar um assistente, eu tenho que entrar na tua cabeça. Legal. Você tem que pensar pelas pessoas, né? Isso. Fazer um assistente para mim é fácil. Fazer um assistente você conhece o Rodrigo. Isso, é mais difícil. Por isso que você gosta de fazer essa imersão, para conhecer um pouco das pessoas, né? Isso. O bom engenheiro de prompt é aquele que imerge
na empresa, na vida das pessoas, porque ele vai conhecer realmente como ele pensa, tá? Então, isso é muito interessante. Então, assim, o que eu penso, tratando do que as pessoas pensam, é que a IA, ela vem como uma forma, né, de otimizar a vida delas, tá? De trazer melhorias e ganho de tempo. A vida, ela passa muito rápido. É muito rápido, tá? E a gente não se dá conta dessa velocidade. Verdade. Tá? A gente sempre... Outro dia eu me espantei com meus cabelos brancos que começaram a surgir, né? E minha filha que começou, papai, você tá cheio do cabelo branco. Filha, eu vou deixar, não vou pintar não. E eu me espantei no seguinte sentido, eu olhei uma foto, né, que tava lá de frente à mesa, e eu via meu cabelo pretinho, com mais cabelo e tal, e eu via ali quanto foi rápido, né? E a gente vai vendo que o tempo, dia a dia, pequenas tarefas, a gente perde muito tempo. É verdade. Desde a história do Instagramzinho, você vai digitar, perdendo tempo. Sim. Você vai digitar um documento, uma ata, Sim. perdendo tempo. Você vai atender alguém, anotando... Hoje em dia eu tenho ojeriza. Eu até pego uma frase da minha esposa, da minha filha. É demodê. Uma reunião com a pessoa com um papelzinho anotando. Não, é um pláudio. É um pláudio. Tá? Então, perde tempo anotando, porque aquela anotação vai se perder. Tá? Sim. Então, várias atitudes durante o dia que se perde. Que hoje, com a inteligência artificial, você otimiza. E o que sobra para você vai usar em seu benefício, em benefício da sua família e em benefício também de outras pessoas. Perfeito. Perfeito. Queria que você deixasse suas redes sociais, porque se prepara para poder botar uma IA para trabalhar com você depois que esse programa for. Não, já tem meus... Esse programa aqui vai ao ar pelas nossas contas no próximo, depois do final de semana do Dia das Mães, não é isso? Isso. A gente gravou o Dia das Mães hoje de manhã, então depois do Dia das Mães esse programa vai ao ar, que é lá pelo meio do mês de maio. Então, meu amigo, te prepara, porque... Tem uns agentes autônomos ali que eu tô trabalhando. Então já deixa as suas redes sociais. Felipe, a gente também quer que você venha um dia aqui, a gente vai fazer uma live também, mas um dia que você estiver pelo Rio, que é bom conhecer também, né? Sim, a sim. outra cabeça, a Isso. maneira como vocês pensam diferente, a Isso. maneira, os perfis, né? Isso. Como o seu perfil encaixou com o dele. Isso. Que... E é muito engraçado, porque assim, lados opostos se atraem, né? Isso aí ele... que dá certo no casamento. Sua Isso. mulher tem o perfil igual ao seu? Assim, é mais calma. Ele é mais calmo que eu. Ah, Eu sou muito assim, proativo. Não, pronto. Muito... É isso E aí. ele é bem calminho. Você percebe que tá no vídeo, ele é bem Eu calminho. vejo, ele é calmo. Né? Agora Bem vamos calminho. lá, tal, Então, ele assim, fala. então a gente acabou que se uniu. Ele sempre começou. Ele dava. Eu não dava aula. Assim, eu dava aula na escola da magistratura. Eu não dava aula externamente. Ah, tá. Tá, e ele já dava Ele já aula, dava assim. Só que eu sempre programava, eu programador, né? E ele já estava se especializando em inteligência artificial. Aí ele falou, Rodrigo, vamos se juntar? Aí eu, bora. Aí foi que eu aceitei o desafio. A gente estava nos Estados Unidos, foi o dia da apresentação do NIRI. A gente assistiu várias palestras. Eu falei assim, do nada. Eu que ia apresentar, porque eu fiz o robô, eu falei, apresenta comigo. Mas eu não sei isso aí. Apresente comigo. Nem para me apresentar lá, me apresente comigo. E a nossa palestra lá foi ovacionada por todo mundo de Pô, pé. que legal. Aí eu falei, então já tá feito nossa parceria. Já passaram Deu no muito fogo, né? certo, Passaram pelo Passou por fogo. Porque foi, né, algo assim bem diferente. E aí a gente formou, hoje nós temos uma empresa chamada InovaJur, né, que ela trabalha com capacitação em inteligência artificial, tanto para cursos online, quanto também cursos presenciais, né, com oficinas, aí para todos os ramos, advogados, também escolas, né, judiciais, de tribunais, também de procuradorias, defensorias públicas, Ministério Público. Aí esse curso é um curso mesmo com oficinas presencial e também consultorias, né, principalmente voltadas para cartórios extrajudiciais. Né? Sim. Então, mais ou menos esse é o ramo da InovaJur, né, a empresa minha e dele. Legal. Então, por favor, me fale suas redes sociais aí, que eu depois te coloco na edição. Beleza. Não, pode falar. Pode falar? Pode falar. Tá. @rtercas, de Rodrigo Tessas. Rtercas. Tem o @Felipe Damos,
tá? Sim. E o @InovaJurIA. InovaJu IA. O pessoal não briga com o seu nome, não, né? Felipe Terças, Rodrigo Terças, Sim, quintas, sempre. É quartas. Rodrigo terça-feira. Eu só vou ligar pra ele na quarta. Não tem essa brincadeirinha, não, né? Eu sabia É porque que você é juiz, você não bota ia respeito. resistir. Tem. Você bota respeito. Não, mas tem, sempre tem. Imagino. Assim como também O tem, terço por é da exemplo, sua mãe? quando o sistema PJE dá um problema e cai, aí sempre volta assim pra mim. Se o coordenador do PJE é vascaíno, vai cair, né? Você é Vasco? Eu sou vascaíno. Mas lá no Maranhão foi logo escolher o Vasco. Eu sou vascaíno. Pelo amor de Deus, não, aqui nós somos flamenguistas, assim. O Damos é flamenguista. Então, assim, ninguém é perfeito, né, cara? Bota um IA pra ajudar seu time lá. Se bem que tá uma vergonha agora essas coisas de bet, eu não gosto nem de falar desse negócio. Mas eu sabia que você ia fazer, você não ia resistir. Eu falei no início que eu achei que você fosse fazer logo no início. Não, mas tem, com o juiz, né? E grande, né? Não é juiz baixinho, não. Tem juiz grande. Bom, a nossa rede, vocês já conhecem. @Casal Notarial no Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Amazon Music. Muito obrigado e até a próxima. até o próximo episódio do Casal Notarial.